Bem-vindos. Este é o segundo episódio da série de conversas que estou a gravar sobre ideologias políticas ou orientações políticas, se preferirem. Podem encontrar num episódio que publico separadamente deste uma introdução a esta série, que é útil para a compreender. Nesse episódio explico a minha motivação para gravar esta série de episódios, a lógica subjacente à escolha dos convidados e também a minha própria orientação política tendencial, que é, claro, útil para perceber os pontos que eu próprio tento transmitir ao longo destas conversas. O convidado deste segundo episódio é então Daniel Oliveira, o que não faz chorar, nas palavras do próprio, como se fossem necessárias apresentações. Daniel Oliveira é jornalista, foi dirigente do Bloco de Esquerda e é um ativista e comentador político reconhecido ligado à esquerda, assumindo-se como um social-democrata, na acessão original do termo e não no sentido de PSD, claro. Mais recentemente, o Daniel tem-se dedicado também ao podcast Perguntar Não Ofende, que aproveito para recomendar. É um programa de entrevistas / conversas, não muito diferente do formato do 45 graus, mas com um âmbito mais restrito, uma vez que se centra quase exclusivamente em temas e convidados ligados à política. O Daniel é quase o convidado ideal para esta série, porque junto ao facto de ser uma pessoa de esquerda, sem reservas e com uma visão fundamentada, o facto de não estar atualmente ligado a nenhum partido, o que lhe dá uma liberdade de pensamento ainda maior. Acabámos por conversar principalmente sobre aquilo em que à partida discordaríamos, sobretudo temas ligados à economia. Mais do que sobre, por exemplo, liberdades sociais, em relação às quais estaríamos claramente mais de acordo. O Daniel é, aliás, o tipo de convidado com quem é um enorme prazer conversar. Mas também um desafio constante. Foram vários os pontos que discutimos que me deixaram a pensar. Sobretudo, fica o teaser, mesmo no final da conversa, a questão do resgate da Troika, em que a posição do Daniel me deixou a pensar seriamente no grau de democraticidade das medidas que foram adotadas naquela altura. E pronto, vamos à conversa, não sem antes lembrar, como sempre, podem apoiar o podcast desde apenas $2 em patreon.com/45 graus. Daniel, bem-vindo ao podcast. Fico mesmo contente que tenhas aceitado o convite. Obrigado, eu, me convidares. E eu queria dizer isto a gravar porque é relevante para o facto de eu ter convidado e para o contentamento com estás aqui. Como estavas a falar ainda em off, eu acho que isto tem interesse partindo da noção do posicionamento político de quem conversa, e o meu posicionamento político é perto do liberalismo clássico, whatever that means, e já lá vamos. Eu tenho muito gosto em que estejas aqui porque eu não estou a fazer este elogio para te pressionar, mas é para pressionar a tua prestação. Se for com elogios não faz mal. Assim. Tu és comento isto com montes de gente, tu és o comentador de esquerda que eu mais aprecio, basicamente por duas razões, que são as razões que eu mais... Espero que não seja porque eu sou a esquerda que a direita gosta. Não, nem acho que seja. Não acho que seja. Não, acho mesmo que não sou. Não, a esquerda que a direita gosta é, sei lá, o Rui Tavares. Rui Tavares, exatamente. Que eu gosto muito também. Sim, o Rui Tavares é um bom exemplo da esquerda que a direita gosta. Mas há duas características que eu vejo nos teus textos que para mim são as melhores características intelectualmente que as pessoas podem ter neste tipo de matérias, que é coragem intelectual. Ainda agora, há 30 segundos estávamos a falar da questão das touradas, que é a pessoa não ter medo de dizer uma coisa que sabe que vai fazer com que aqueles que gostam de nós possam deixar de gostar de nós. Porque se deixarmos de fazer isso como comentadores, deixamos de servir, deixamos de ter qualquer... Mas há muita gente que faz esse cálculo. Claro. Né? Se limitarmos a ser uma caixa de ressonância da opinião das pessoas que nos lêem, quer dizer, somos um caixote vazio para o qual se grita lá para dentro e se ouve o mesmo, não é? Não tem interesse. Que é tentador, não é? Isso é tentador no curto prazo. Sobretudo é tranquilo. É tranquilo, exatamente, é tranquilo. Embora não dê grande pica, mas pronto. Sim. E depois e associado a isso, uma coisa que é parecida, mas é diferente, que é honestidade intelectual. Ou seja, uma coisa que eu sempre vi nos teus textos e que me agradou, como mesmo muitas vezes não concordando com eles, é pouca tendência para simplificações, aquele chamado argumento do espantalho, com os argumentos do adversário, esse tipo de coisa que mina muito. E não fazer isso não quer dizer que tu vais chegar a uma conclusão com que eu partilho, mas quer dizer que existe aqui espaço para ter uma conversa racional. Deixa-me só dizer isto, é um exercício, e foi com o tempo. Nós vamos construindo o nosso próprio estilo enquanto comentadores, que não é exatamente o que nós sempre fomos, não é? Eu já estou a escrever como colunista há 15 anos no Expresso, se juntarmos a Capital há 17 anos. E eu passei a fazer sempre um exercício cada vez mais, que é tentar que as pessoas entrem na minha cabeça. Quero isto dizer, quando quero expor uma opinião, tentar fazer o percurso argumentativo que está dentro da minha cabeça, para permitir que as pessoas acompanhem com todas as suas contradições, ou seja, muitas vezes assumindo os buracos que tenho na própria argumentação, as falhas,
que as pessoas sigam e discordem, mas que consigam perceber o que é que me leva a chegar àquela conclusão. Nem sempre consigo, evidentemente. Sim. Isso é, até porque às vezes há uma tendência da pessoa, isso é outra conversa, não é? Mas a pessoa quando tu escreves um texto sobre uma ideia que está muito maturada na tua cabeça, às vezes saltas etapas que para ti não são essenciais, mas para quem está a ler são. Mas enfim, isto é só o preâmbulo, era só para explicar, porque não é isso que nos traz aqui. Eu já expliquei no episódio anterior qual é a minha ideia com esta série que eu estou a gravar sobre política, mas se calhar complementando um bocadinho essa explicação, o que eu sinto isto para mim próprio e imagino que muitos ouvintes sintam o mesmo, é que, e no fundo isto é verdade para quase todos nós, quer dizer, nós nascemos a meio do filme, em certo sentido, não é? Como nós, independentemente das décadas de diferença que possamos ou não ter, nós todos nascemos quando uma série de debates já aconteceram no passado. E, portanto, por muito que nós leiamos, por muito que nós tentemos inteirar-nos disso, esses debates já estão para trás. E então o debate político que é feito no dia-a-dia, embora tenha isso muitas vezes por trás, muitas vezes ignora aquilo. Quer dizer, uma pessoa que não tenha esse cuidado, mudas vezes está a seguir um debate sem perceber o que é que está por trás daquilo. Eu interrompo mesmo no vontade, eu estou sempre a interromper também. Uma das coisas que eu tenho sempre defendido, mesmo para quem tem... Não sei muito bem o que é isto que eu sou, se é publicista. Eu gosto da expressão publicista, que é uma que ninguém usa cá, talvez por isso é que eu acho que é melhor, porque é que está menos contaminada. Sempre me fez impressão quem dá opinião não se filiando numa tradição. Isto quer dizer, ou seja, nós não temos que ser porta-vozes de um espaço, ou seja, somos contraditórios, não somos pré-fabricados. Agora, eu filio-me numa tradição, que é isso exatamente, que é o que permite que nós, apesar de aparecermos no meio do filme, temos alguma coisa a ver com o filme. Não somos meros leitores, ou meros... não estamos apenas a ver o filme e apanhamos umas coisinhas daqui e outras dali. Eu filio-me numa tradição exatamente porque há um filme anterior a mim e eu assumo que não assumo e tenho insistido sempre, não sou independente. E isto de querer ser independente significa a minha opinião, apesar de ser minha, apesar de ter uma autoria, filia-se num conjunto de opiniões coletivas, é tributária, é melhor do que se filia, é tributária de uma história. E sendo tributária de uma história, tem deveres para com essa história, mesmo que depois lhes troque as voltas. Sim, claro. Não fizeste bem interromper. E isso tem que ver também com outra, se calhar já lá vamos, queria fazer uma pergunta antes disso, mas há um problema, um defeito de fabrico do debate político, que é nós estamos tipicamente a misturar duas coisas. Estamos a misturar uma questão de eficácia de determinada medida, ou seja, a privatização dos transportes vai conduzir ou não ao aumento do PIB, ao aumento do bem-estar daqui a 20 anos. Isto é uma questão de eficácia com uma questão ideológica, que é uma questão de qual é o país em que eu quero viver. E muitas vezes as coisas estão misturadas. E embora a primeira possa ser quase científica, a segunda não é. A segunda tem a ver com o país em que nós queremos viver. E o país que nós queremos viver... Até porque o próprio conceito de eficácia não está desligado do outro. Não está. Eficácia para quê? Exatamente, claro que sim, exatamente. Claro, eles não estão desligados. Mas no limite, mesmo admitindo que eles pudessem estar, quer dizer, num caso... Eu não tenho dúvida que há algumas medidas que a direita liberal propõe que são boas para o crescimento económico. Pois, exato. A questão é para quem? Sim, minha questão é para o crescimento económico de quem? Ou seja, o olhar, a forma como eu olho para o conjunto da sociedade implica que não basta darem-me não sei quantos números para me... E não é porque eu desconfio dos números, que são qualquer coisa com a qual temos que trabalhar, evidentemente. Sim. Mas eles não dizem que tipo de sociedade é que nós imaginamos, aquela em que na realidade queremos viver, não é? Isso pode ser para quem é que vai o dinheiro, ou para quem é que vai esse acréscimo de riqueza. Riqueza no sentido de rendimento acumulado, mas também pode ser para que é que isso serve, não é? E será que isso é um fim em si mesmo? Mas enfim, já lá vamos. Eu queria começar por fazer uma pergunta para começar pelas fundações disto, que é, são duas perguntas numa só. Uma clichê e depois um twist sobre o clichê. O clichê, basicamente, é o que eu acho que é um bom ponto para começar, é o que é que para ti, na essência, distingue a esquerda e a direita. E o twist sobre este clichê, que eu acho que no fundo é mais interessante disto tudo, é, admitindo que tu partilhas da minha visão de que esta dicotomia, este binómio esquerda-direita num único eixo univarial é limitado, o que é que no teu modelo mental de olhar a realidade política, não é a realidade política portuguesa, PS, PSD e afins, é a realidade política do ocidental, se quiser. Eu raramente olho para a realidade política a pensar no PS e no PSD. Imaginei, sim. Porque é muito limitativo. Olhando para a política, aquilo que é o espaço político, de tensão de valores, que dimensões é que faltam para além daquilo que nós nos habituamos a pôr na esquerda? Ou seja, quantas variáveis mais é que seria preciso ter para... Sim. Olha, na divisão esquerda-direita eu acho que vou dar outra resposta. Já várias vezes me fizeram essa pergunta e a melhor resposta que eu dei foi numa escola de 7º, 8º e 9º ano.
e percebi que foi a melhor resposta que dei. Talvez por estar a falar com miúdos de 7º, 8º e 9º ano, porque estamos a falar de uma divisão tão frágil, mas tão fundadora, as duas coisas em simultâneo, que dificilmente se pode ser muito complexo a fazer essa explicação. E a explicação que eu dei é, a diferença entre a esquerda e a direita é que a direita acredita que a riqueza no sentido do bem-estar, etc, etc, o nível a nossa posição social e a nossa acumulação de riqueza resulta do mérito, e a esquerda não. Eu acho que esta é a grande clivagem que explica todas as outras. Ou seja, a esquerda acredita que, em regra, a divisão da riqueza resulta de a divisão desigual da riqueza resulta de uma injustiça, enquanto a direita acredita que resulta do mérito. Isto, independente, não invalida que a direita perceba que há níveis de desigualdade que são insustentáveis e possa tentar esbatê-los. Eu não tenho uma visão manicaísta da direita e da esquerda. Acho que há este olhar à partida que depois determina a forma como olhamos para o papel do Estado na economia, a forma como olhamos para a redistribuição da riqueza, a forma como olhamos para o trabalho, para as relações de produção, para tudo o resto. Esta divisão é que permite ter no mesmo espaço, por exemplo, marxista, comunistas e sociais-democratas, ou até ter no mesmo espaço a extrema-direita e a direita liberal. Porque eu acho que esta é mesmo a única clivagem onde isso é possível, onde é possível acontecer estas duas coisas. Estes espaços estarem aqui divididos. A esquerda e a direita, evidentemente, não, e agora passo para o segundo, portanto, esta divisão a partir daqui, se continuarmos a discutir várias variáveis, percebe-se porque é que a maneira como a esquerda olha para o privilégio resulta exatamente de considerar um privilégio. E o privilégio é um privilégio porque não se merece, senão não é considerado um privilégio, evidentemente. E esta, para mim, é a grande clivagem esquerda-direita. A partir daqui faltam várias coisas, evidentemente. Falta a questão democrática, que eu não acho que seja de esquerda ou de direita, nem sequer é, ao contrário do que muitas vezes é posto, uma questão de moderação ao radicalismo. Há democratas radicais e há autoritários centristas. Eu considero Macron um autoritário centrista e considero à esquerda e até à direita que há pessoas há liberais radicais que eu poderia considerar. Eu considero que a maior parte dos neoliberais fazem parte da direita radical e, no entanto, podem ser democratas no sentido de acreditar na democracia formal, não é? Nas regras formais da democracia. Da mesma forma como eu conheço uma esquerda radical, defensora da democracia participativa, e que são democratas, acreditam na democracia, nos méritos da democracia. Segunda questão, a questão do ambiente. Essa, para mim, é talvez a maior alteração, muito mais importante do que aquilo que costumamos falar como as questões de costumes ou fraturantes, que eu ponho sempre no patamar das questões de direitos humanos. Ou seja, aquilo que nós chamamos de questões fraturantes, para mim, são as questões menos fraturantes que existem. Eu não considero que há mais. A prova que não são fraturantes é que são as únicas que eu imagino que serão tendencialmente, não digo consensuais, porque nós assistimos neste momento a um recuo nessa matéria, mas eu acho que é uma questão, esse é um momento histórico específico que estamos a viver. Tenderão a ser cada vez mais consensuais. Sim, é aquela história da história avançar às recuas, não é? Eu tenho dúvidas sobre a história avançar, mas sobre pois, imagino. Tenho, aliás, um texto preparado para sair exatamente sobre um texto anti-progressista, por assim dizer. Mas é seguramente... essa é uma área que não é por acaso que eu consigo estar ao lado daqueles que neste momento são os meus maiores inimigos ou adversários políticos, que é a direita neoliberal. E podemos estar do mesmo lado nessa questão, o que demonstra, aliás, que ela não é uma questão fraturante. A questão fraturante é o trabalho e a economia, isso é que são as questões fraturantes. Não é fraturante com a direita liberal, mas é fraturante sim, mas com outras. O que eu estou a dizer é que nunca foi por isso que se fizeram revoluções, nunca foi por causa disso que se fizeram, ou seja, a grande questão fraturante é sempre a mesma, é a distribuição de recursos. Essa é que é a grande questão fraturante, essa é que levou a guerras, não foi a religião que levou a guerras, foi muitas vezes tapada com outros argumentos, mas a questão da divisão de recursos, seja entre nações, seja entre cidadãos, é que é a questão fraturante. Essa questão, portanto, eu não ponho como uma questão de direitos humanos e os direitos humanos, do meu ponto de vista, poderás encontrar à esquerda e à direita e até nos sítios mais insuspeitos pessoas com posições muito diferentes. A questão ambiental muda tudo. O facto de nós termos percebido, os que perceberam, há uma parte das pessoas que ainda não perceberam, que o planeta que os recursos do planeta são mesmo finitos e o planeta tem um limite, levanta questões absolutamente novas, quer à esquerda, quer à direita. À esquerda, o discurso progressista ligado à industrialização, é muito ligado ao movimento comunista. Materialista. Que levantam problemas novos que
que não foram equacionados, que não estavam em cima da mesa, e então a direita neoliberal, por isso simplesmente, destrói todas as suas convicções, na minha opinião. A ideia de que o planeta tem limites e é finito tem um significado, é que os poderes públicos têm que definir esses limites, e isso deixa imensos problemas a grande parte da teoria do debate neoliberal sobre, ou seja... Não concordo completamente com isso. Pois, imagino que não concordo, mas o nosso limite não pode ser mesmo destruir o planeta, não dá para esperar por essa altura, não é? Não reequilibra. Depois de destruir o planeta não dá para reequilibrar. De acordo, mais está. Ou seja, não podemos ceder-nos para depois recuar, não é possível, e já não é possível. Eu nem sei, aliás, se não passámos já esse limite, não é claro, se já passámos esse limite, e se já passámos, aí os neoliberais têm toda a razão, porque é indiferente, é para destruir, é para continuar, não faz mal, exato. Não faz mal nenhum. Agora, perdido por 100, perdido por 1000 e pronto. Mais o fim do mundo e mudamos, não é? Mais 100 anos, menos 100 anos, não seja por isso. Eu acho que a questão ambiental é talvez a maior alteração que aconteceu. E depois a questão democrática, mas essa sempre existiu, e eu, aliás, sou cuidadoso, apesar de dar muita importância. A questão democrática para mim é uma questão central. É curioso como muitas pessoas leem o pré-fabricado e acreditam, ele como vem da esquerda radical, a democracia. Pelo contrário, eu acho que a questão democrática está no centro de quase todas as coisas que eu escrevo. Não apenas a democracia formal, mas também a democracia formal, até porque foi por aí que eu fiz um corte com o meu passado político, o meu passado de juventude político. Agora, mesmo a questão democrática é uma questão, ela própria, que pode ser passageira, no sentido em que em momentos históricos diferentes nós esperamos coisas diferentes da democracia, e ela pode nos dar mais ou menos coisas. E agora há um novo debate, mas que eu acho que tem tudo a ver com estes debates todos, que é a questão nacional. E é aí que é a questão da nação, do Estado-nação. Certo. E é aí que eu entro em ruptura com uma parte razoável da minha esquerda. Porque tu és Estado sou um a favor do Estado e nação, soberanista. Sim. Eu insisto muito na expressão soberanista e nunca utilizo a palavra nacionalista, porque eu não sou um nacionalista. Para mim a questão não é a questão da nação, para mim é a questão do Estado-nação. A questão da democracia nacional. É uma questão da soberania democrática. Ora, ou seja, eu poderia ser outra coisa se fosse possível. Ou seja, quero isto dizer. Eu, em defesa da soberania democrática, que significa, para mim, o poder tem de estar onde está o povo e onde o povo pode exercer através da democracia. É essa a minha posição. Portanto, eu sou contra toda a delegação de poderes para instâncias distantes da soberania popular. E isto levanta-me um problema. Eu poderia até ser um federalista europeu, se achasse que isso era sequer uma possibilidade. Como eu acho, eu já fui um federalista europeu, exatamente com as mesmas convicções que tenho hoje. A tua objeção é da ordem do realismo, não da ordem da ideologia. Isso é realismo e cautela. Eu não estou disposto a abandonar o que tenho por aquilo que é altamente improvável. E o problema dos europeístas é que os europeístas de esquerda estão disponíveis para retirar ao Estado-nação, onde construímos o Estado Social, onde construímos o Estado de Direito, onde construímos o Serviço Nacional de Saúde, escola pública, tudo o que a esquerda conquistou, foi tudo sem exceção, foi no Estado Nacional. E abandonar essa arena para ir para campo aberto, por assim dizer, onde é altamente improvável sequer que se consiga salvar a democracia. Mas eu compreendo, por exemplo, que um liberal, um hayekiano, por assim dizer, seja um federalista europeu. Aliás, o Hayek desenvolveu alguma teoria sobre as vantagens do federalismo e, portanto, faz todo o sentido. Custa-me mais perceber como é que a esquerda social-democrata pode ser, nos tempos que correm hoje, e com os dados que tem à frente, e perceber aquilo que pode e não pode ser a União Europeia, ser um europeísta. E é nesta clivagem, é uma clivagem que tem um momento histórico, não é fundadora, mas que provavelmente vai ter efeitos quase fundadores à esquerda, na minha opinião. Bom, o que tu respondeste, já temos como nos entreter para o episódio inteiro, basicamente. Já agora, um apontamento sobre o final, eu não sou nada fã do... Não sou nada, isto é, não sou particularmente fã do Hayek. Sim. Pelo contrário. Pois eu também não. Imagino, mas acho um bocadinho... Quer dizer, intelectualmente sou aprecio muito mais o Keynes do que eu. Olha, por exemplo, sou literariamente um fã do Tocqueville, por exemplo. Sim. Do Hayek nem literariamente sou um fã. Pois, também não é suposto. Bom... Começando, eu estive aqui a apontar para ver se não perco nada, embora esteja tudo relacionado. Portanto, tem uma série de coisas interessantes, começando pela explicação inicial. Eu acho uma boa explicação para diferenciar esquerda e direita naquilo que é a manifestação
prática dessa diferenciação no espectro político, como eu não me revejo no espectro político, discordo dela, mas acho que tem um poder explicativo grande. Eu é que discordo dela porque eu não me identifico com o espectro político. Por exemplo, a questão meritocrática, por exemplo. É absolutamente verdade que muita da direita olha para isso dessa forma. No fundo, simplificando, quem não tem dinheiro é porque é preguiçoso. Basicamente, evitam chegar a essa conclusão, mas no fundo ela está lá. Há quem a diga. Há quem a diga. Há quem a diga, né? Evitam dizê-lo porque a vantagem do sistema democrático é que a maior parte das pessoas não tem dinheiro, portanto tem que ter o seu voto. Exatamente. Pois, justamente. Que fique claro, eu não acho que a direita, por natureza, queira que as pessoas sejam pobres. Ou seja, eu acredito que quem é de direita e está de boa fé e não, quer que todas as pessoas tenham a melhor qualidade de vida possível e a mereçam. Mal dos outros, e quer criar as condições para que toda a gente tenha aquilo que merece. E, portanto, eu não tenho um olhar moral sobre tenho um olhar moral sobre a direita e a esquerda, evidentemente, mas não tenho uma visão manicaísta da a visão de que as pessoas de direita são imorais. E querem o mal dos outros. Não, pelo contrário. Que existe muito essa visão na esquerda. Estou absolutamente convencido que a maior parte das pessoas que são de direita e que pensaram no assunto estão absolutamente convictas que isso é o melhor para o conjunto, que aquilo que defendem é o melhor para o conjunto das pessoas, incluindo os pobres. Sim. Agora, a minha objeção a isso, falando pessoalmente e para discutir um bocadinho para descascar um bocado isso, pessoalmente eu não vejo isso dessa forma. Ou seja, não se trata de achar... Primeiro, eu vou até mais longe do que tu, porque não só isso não é verdade, de facto, porque há um peso enorme daquilo que vem atrás de nós, quer dizer, a maior variável explicativa do nosso sucesso na vida, quer dizer, o sucesso material, tem que ver com os nossos pais, basicamente, e o meio que nós nascemos, não há dúvida nenhuma, e depois, a própria meritocracia é uma ilusão. Então, que conclusão é que tiras daí? Espera aí, já lá vou. A meritocracia é uma ilusão, ou seja, o que é o mérito? Que história é essa do mérito? Não é nada, quer dizer, primeiro o QI é uma espécie de lotaria genética, em grande sentido, não é? Tipo, tens sorte de nascer inteligente ou tem o azar de nascer burro, em grande medida. Para não falar depois dos outros constrangimentos todos que existem ao longo da vida. Eu não tenho a menor dúvida que tive que trabalhar, não tanto por razões económicas, mas por razões do meio familiar, cultural em que nasci, eu tive que trabalhar metade do que as pessoas que conseguiram o mesmo que eu e que vêm de outros meios. Sim, claro, exatamente, absolutamente. Quer dizer, no fundo... Metade do trabalho já estava feito. Exatamente. E há outras que tinham ainda mais trabalho feito do que tu, não é? Isso é absolutamente natural. É juntar a isto dinheiro, sim. Exatamente, isso é absolutamente natural. Embora eu acho a evidência prática vai mais até no sentido de ser mais importante a tua educação do que propriamente o dinheiro, e aquilo que hoje se chama networking, ou seja, exatamente. Tu mover-te nos sítios onde as oportunidades já estão. Completamente. Sim. E pessoas que... Tudo isso. Portanto, absolutamente de acordo. A meritocracia em grande medida, não totalmente uma ilusão. Agora, qual é o problema para mim na prática? O problema é qual é a alternativa. A meritocracia é em certo sentido uma ilusão, mas se tu tiveres um sistema alternativo em que não estás a dar os incentivos às pessoas para trabalharem, para se esforçarem, vais ter um cenário que é muito pior do que este. É por isso mesmo que não é porque as pessoas que se esforçam sejam É por isso mesmo que eu não sou um igualitarista. Certo. Ou seja, eu não defendo que toda a gente, independentemente do que faz ou deixa de fazer, deve viver da mesma maneira e ter os mesmos recursos. O que eu defendo é que há uma parte muito razoável que tu tens que corrigir, por isso eu sou um defensor, do Estado Social. O Estado Social, não sou a favor de um Estado Social caritativo, um Estado Social para os pobres, sou a favor de um Estado Social universal e gratuito e universal para todos, que corresponda a um rendimento indireto, igual em Portugal, por exemplo, segundo os números já antigos, mas imagino que talvez tenham mudado um pouco, mas andará por aqui. Pensa-se que a Escola Pública e o Serviço Nacional de Saúde correspondem a 27%, corresponderiam, ou seja, se fossem privados, corresponderiam a 27% do rendimento, portanto, pagam 27% dos salários das pessoas, ou seja, as pessoas, se não tivessem aquilo, tinham que, em média, usar 27% do seu salário, claro que depois isto de forma bastante desigual. Portanto, eu defendo se quiseres, este salário indireto que garante o mínimo que eu considero essencial para viver em dignidade, a que junta as reformas, ou seja, as pessoas terem a certeza que vão ter uma velhice com qualidade de vida, que têm a saúde e a educação para os filhos garantida, e impostos altos.
que redistribuam uma parte dessa riqueza. Não defendo que as pessoas devem receber todas o mesmo. Claro. Não defendo que o Estado tenha 100% de imposto e redistribua conforme... Eu acho que tem que haver incentivos, até porque acredito que também concordo, exatamente, porque estas coisas não são extremadas. Claro, sim. Eu concordo que as pessoas precisam de alguns incentivos, sendo que eu não acho que o dinheiro seja o único, mas ele é relevante. Sim, não é o único. Certo. Mas ele é relevante, evidentemente. O socialismo tentou substituir isso com fotografias nas estações de comboio dos melhores funcionários do mês. Não resultava, não é? Não chega. Agora, por isso é que eu tenho como os melhores exemplos aquilo que existiu e que está a ser destruído nos países escandinavos, em que, se queres que eu te diga, por exemplo, uma vez estive em Reykjavik e um arquiteto dizia-me, aquele senhor que vive ali em frente, na casa ali em frente, é pintor, não é artista plástico, é pintor de casas. Certo, e ganha mais ou menos metade do que eu ganho. Isto para mim é uma sociedade equilibrada. Ou seja, não é que ganham o mesmo, mas que o arquiteto ganha o dobro do que ganha um pintor de casa. O dobro faz alguma diferença no tipo de vida que tens, mas eu acredito mesmo que sociedades mais igualitárias são sociedades onde mesmo o arquiteto vive melhor do que aqui. Vive melhor não fechado dentro da sua casa, mas vive melhor, vive com mais conforto geral. Sim, sem dúvida. Até porque as sociedades igualitárias ou equitativas, ou o que é que lhes queremos chamar, têm essa igualdade ou essa distribuição mais harmoniosa, tem depois uma série de efeitos indiretos sobre a segurança, sobre uma série de coisas. Há um livro que eu não sei se tenho aqui nesta biblioteca, não acho que tenho no escritório, que eu estou sempre a citar, apesar de ser um livro de estatísticas. É um estranho eu estar então deixa-me interromper-te aí, porque eu esqueci-me, há uma rubrica sempre no podcast que me esqueci de falar, que é a pessoa recomendar um livro. O teu vai ser esse. Então vais ter que vais ter que deixar ir buscar o livro para dizer os autores. Peço um pouco. Então, indo a essa tua rubrica, não era um livro que eu pensaria, mas acho que porque é um livro de estatísticas, praticamente, é feito, aliás, por um epidemiologista. Isto é do Richard Wilkinson e Kate Pickett. Ele deixa-me dizer-te, o Wilkinson trabalha na área da epidemiologia e da história da economia. Epidemiologia e história da economia? Exatamente. E a Kate Pickett é antropologia biológica, ciências de nutrição e também epidemiologia. Portanto, trabalham em áreas que não diriam que fizeram um livro político, que teve imensa importância quando saiu, que foi neste século já, não é? Portanto, tiveram bastante, foi em 2009, teve bastante importância no debate no Reino Unido. Porquê? Porque eles fazem um estudo, é engraçado porque isso é sobretudo um estudo científico com base numa recolha exaustiva de números, onde eles chegam eu já citei isso em 2 ou 3 textos meus, porque eles chegam a uma conclusão interessante. Nos países do primeiro mundo, eles concentram-se e a partir do momento, ou seja, nos países que têm riqueza suficiente para podermos falar de redistribuição, exato, nos países do primeiro mundo, vive-se em geral, a primeira conclusão é básica, é quase fácil de todos nós intuirmos. Vive-se melhor, o que determina a qualidade de vida não é a riqueza, é a distribuição dessa riqueza. Ou seja, vive-se melhor em países dentro deste espectro de países do primeiro mundo, mais pobres que distribuem melhor do que em países mais ricos que distribuem pior. A conclusão mais extraordinária é: os ricos vivem melhor nos países que distribuem melhor do que nos países mais ricos. E a conclusão, eles chegam a essa conclusão fazendo um cruzamento de dados. Cruzam não sei quantas coisas com o PIB per capita. E depois, e quando eu digo não sei quantas coisas, é obesidade, maternidade infantil, taxas de encarceramento, taxas de suicídio, são uma brutalidade de variáveis de saúde e não só, de saúde, de qualidade de vida, e comparam com o PIB. Fazem isso em um conjunto de países do primeiro mundo e fazem isso nos estados dos Estados Unidos para fazer uma espécie de ter ali uma contraprova certo. Num país que, apesar de tudo, tem a mesma realidade, pelo menos jurídica, política. E a conclusão, e depois fazem a comparação com os índices de desigualdade e concluem que há baixíssima correspondência entre o PIB per capita e estes indicadores e uma quase decalcada coincidência nos índices de desigualdade.
ou seja, de onde concluem, por exemplo, que o Reino Unido, estando no topo, no PIB per capita, tem dos piores números dos países desenvolvidos em quase todas estas áreas. Em quase todas estas áreas. E os Estados Unidos, provavelmente. Os Estados Unidos também. Pelo contrário, os países escandinavos, e não só, estão quase sempre nos primeiros lugares. E tem um dado ainda mais interessante que ultrapassa aquilo que é óbvio, qualidade de vida, etc. Tem um inquérito feito em vários países com uma pergunta muito simples. Confias nos outros? Capital social, já falei disso. Apenas isso. Sim. É que não é confias no Estado, confias na democracia, confias nos outros. E há uma coincidência quase absoluta nos países com maior igualdade, entre a resposta positiva e quase absoluta nos países com maior desigualdade, na resposta negativa. O que é fácil de perceber. A ideia de comunidade, a ideia de confiança e de empatia depende da ideia de comunidade. Nós sentimos empatia por aqueles que são, com os quais nós nos relacionamos. Sociedades muito desiguais não têm, na realidade, uma comunidade. As pessoas não se cruzam nos mesmos sítios, não andam nas mesmas escolas. Vemos o Brasil, por exemplo. Vemos no Brasil. Não andam nos mesmos transportes públicos. Mas não precisamos ir ao Brasil, vamos em Portugal. Sim. Não se cruzam, não se conhecem, não sabem sequer. Uma das coisas que eu verifico, no Brasil muito mais evidentemente, mas em Portugal, é que a elite montes de vezes a falar do povo, o exemplo que arranja é sempre ou empregada doméstica ou taxista. Porque não se cruzam, ou seja, com pessoas com as quais têm, ou os funcionários da empresa, se for o caso, com pessoas com as quais têm relações hierárquicas, de alguma forma. Sociedades igualitárias, as pessoas têm um sentido, e mais facilmente confiam, em geral, nos outros. Ou seja, eu acho que o elemento central para a qualidade, para aquilo que eu considero uma sociedade saudável, é uma sociedade igualitária que não asfixie a ambição. E é por isso que eu sou um social-democrata e não sou um comunista. Que não, eu acho que a ambição eu acho, aliás, que o ser humano tem permanentemente em si, e as sociedades permanentemente em si, quando as pessoas dizem sempre o ser humano é por natureza individualista e ambicioso, e as outras pessoas que acham que o ser humano, por contrário, tende para a cooperação, é na cooperação, as duas são verdadeiras. E eu, aliás, acho que vivemos permanentemente numa tensão entre as duas. Claro. E exatamente, uma das razões porque eu me considero um social-democrata é que eu acho que a social-democracia foi aquela que melhor equacionou esta tensão entre as duas. Entre a ambição pessoal. Eu não preciso sequer falar dos outros. Eu tenho ambição pessoal. Claro. Eu sou uma pessoa ambiciosa. E isso não esmaga obrigatoriamente a minha capacidade de ser solidário, ou até de utilizar a minha ambição para ser solidário. É a capacidade de uma sociedade conseguir ir equilibrando esta tensão entre as duas coisas, que me leva a defender que o socialismo tem sempre teve ilhas de capitalismo, e o capitalismo tem ilhas de socialismo, e sempre teve, e tem que ter. Eu até acho que devem ser ilhas um bocadinho... Mas só para saber se estamos a falar do mesmo... razoáveis, não é? O que é que chamas ilhas de... Olha, eu vou-te dar um exemplo que é engraçado, porque é um exemplo metafórico. Sim. A Wikipédia é uma ilha de socialismo. Já estou a perceber. Que prova que um conjunto, não é um conjunto, é quase uma parte razoável da humanidade, consegue cooperar sem ter nenhum ganho privado, a não ser a vantagem da cooperação. A conclusão foi que a Wikipédia foi feita, não sei se isto não é verdade hoje, mas há muitos anos foi feito um estudo que dizia que os erros da Wikipédia e da Enciclopédia Britânica eram mais ou menos os mesmos. Sim. E um pequeno grupo de pessoas alimenta a Wikipédia, não é? Em Portugal era meia dúzia de pessoas, quase. O que eu digo é, este processo de cooperação, o que a Wikipédia tem, que é curioso, porque a Wikipédia foi a única que não foi privatizada, no sentido de não foi transformada numa máquina de lucro, por vontade do seu criador, e não por acaso, é a única que sobrevive. É a única coisa que foi fundada no advento da internet e que sobrevive. E, portanto, eu dou um exemplo. Eu acho que a Wikipédia não é um absurdo numa sociedade capitalista. Eu acho que a sociedade capitalista, aliás, está cheia de ilhas destas, de cooperação entre as pessoas que não visam o lucro. Dizer isto não é dizer as pessoas não querem enriquecer. Não é dizer que as pessoas têm várias dimensões. E que o meu problema com a situação política no Ocidente, não só no Ocidente, a situação política global hoje, é que o capitalismo está a esmagar e a dizimar todas as outras dimensões do ser humano. Ou seja, já praticamente... Eu há uns anos escrevi um texto a contar uma história, eu já não me lembro dos pormenores, mas foi cá em Portugal, em que as funerárias queriam... eu acho que é uma boa história por ser absurda, não é? As funerárias queriam processar
as mutualistas, o sindicalismo nasceu, a maior parte das pessoas não sabe isso, nasceu no mutualismo, nasceu sobretudo no mutualismo para funerais, para pagar funerais. Foi a primeira vez que os operários se organizaram, os trabalhadores organizaram-se, foi para pagar o mínimo do mínimo, que era, já que não podiam ter uma vida com dignidade, para terem uma morte com dignidade. E ainda sobram algumas mutualistas dessas. E as funerárias queriam processá-las porque elas não fazem preços fair, justos. Têm preços demasiado baixos porque as pessoas passam o tempo a descontar. Ou seja, este é um bom exemplo só para perceber como nós assumimos que a função toda da vida é o mercado. Que tudo na vida tem como função o mercado. E que tudo o que não cumpre essa função é antinatural. Acho, aliás, que isso entrou nos domínios praticamente todos da nossa vida. Hoje, por exemplo, isto eu faço, alargo isto, por exemplo, a escola, sempre que ouvimos falar da escola, ouvimos falar da sua educação às empresas. Mas a educação às empresas porquê? Eu não nasci para uma empresa. Sim. Eu, quando nasci, não nasci para ser trabalhador. Mas eu nasci para ser pessoa. Eu vi um episódio com o Miguel Tama justamente sobre isso. Estou de acordo com o que estás a dizer. A escola não tem que se adaptar às empresas. Isso não quer dizer que não tenha isso em conta, que isso é um dos domínios da vida das pessoas. Agora, eu sou, por exemplo, completamente contra o ensino profissional. Completamente contra o ensino profissional até o 12º ano. As escolas não servem para preparar profissionais. Não há uma parte da população que tem como função ser canalizador e a outra ser cidadão. Quando eu estou a dizer que eu sou contra, estamos a falar de um princípio genérico, e depois que exista formação profissional durante o ensino, não tenho nada contra que as pessoas no meio também estejam preparadas, no meio do que tudo o que recebem, também estejam a ser preparadas para fazer coisas, incluindo coisas que gostam. Eu não estava aqui a discutir o sistema de ensino, estou aqui a discutir o princípio geral, independentemente de todos os princípios gerais depois devem ser temperados com algum pragmatismo sobre a realidade. Olhamos para as universidades e acontece exatamente o mesmo. As universidades foram basicamente tomadas pelo mercado e o tempo acabará, aliás, com todas as ciências, com o asfixiar de todas as ciências que não tenham funções mercantis. Não é? Já está a acontecer. A criação das universidades transformarem-se em fundações, a entrada das empresas dentro das universidades, o que significa que financiam, evidentemente, coisas que vão dar lucro e não financiam as outras. Ou seja, e eu posso continuar a multiplico quando falamos de cultura e as pessoas falam da bilheteira, e se teve bilheteira e se não teve bilheteira, então se as pessoas, ou seja... Mas qual é a alternativa, percebes, qual é a alternativa a isso? Atenção, eu não estou... Uma das funções do Estado é garantir que nem tudo é mercado. Ou seja, que há coisas que não têm... Acho que isso é uma função da sociedade civil. Nenhuma função de mercado e têm funções sociais, sempre tiveram, aliás, porque o caminho da mercantilização de tudo é suicida. Claro, não tem qualquer futuro, nem para o mercado. Sim. O mercado não sobreviverá, vamos, por exemplo, pegar em algumas indústrias, sem... Turismo, por exemplo. Não, ou outras criativas. Sim. Não há... Se tu não tivesse... Mas por isso é que eu acho que a coisa se autorregula, percebes? Não, justamente por isso. O problema é que não se autorregula, porque há funções que não têm nem sequer indiretamente funções de mercado. Claro. Eu digo que se autorregula, acho que se autorregula mais do que tu achas. Qual é a função de mercado do antropólogo que estuda ciganos? Nenhuma. Nem agora, nem nunca. E mais, eu nem digo só que estuda ciganos. Isso tem, aliás, um problema. É quase tudo o que fazemos é para quem tem capacidade financeira. Ou seja, o que eu estou a querer dizer com isto, eu posso continuar a multiplicar isto por tudo, basicamente. Há, aliás, um discurso, uma ética do mercado e um discurso do mercado que se vai tomando conta de tudo. Hoje os miúdos vão para as associações de estudantes para ter currículo, para ir para uma empresa. Tomam conta de todos os domínios da vida. Sim. Ou seja, o que eu acho, exatamente, é que nós vivemos num momento em que se está a esticar a corda para um lado, que vai inevitavelmente acabar por correr mal. A única razão, porque eu sou um pessimista, em geral sou um pessimista. Tenho consciência que é uma estupidez ser pessimista, tão estupidez como ser otimista. Sim, não é? Eu sou otimista, por isso. Eu cito muito o título simétrica do Gramsci, o título do livro do Gramsci, eu estou sempre a citar porque acho que é a posição correta, que é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Que eu acho que é uma boa síntese do que devemos ser. E eu tenho um pessimismo da razão e depois tento, com a idade começa a ser sempre, à medida que vamos envelhecendo, ser cada vez mais difícil o otimismo da vontade, até porque o tempo a esperança de vida vai diminuir e a vontade vai ter cada vez mais importância na nossa vida. Mas, sendo um pessimista, eu tenho consciência de que a história nunca acaba e, portanto, puxa de um lado, puxa do outro, vai para um lado, vai para o outro. Estamos, na minha opinião, num momento de esmagamento de todos os domínios da vida que não sejam
os domínios do mercado, que não correspondem à natureza humana, como demonstram, aliás, como estamos aqui a demonstrar os dois. Exatamente. Eu faço um podcast e tu também fazes um podcast que não tem como função, nem agora, não sei no teu caso, mas imagino que nem depois, vir a ter efeitos económicos na nossa vida. Não, exatamente, o prazer de partilha. Sim, sim. Tu és uma ilha de socialismo, não sabes, mas és uma ilha de socialismo. Não, eu sei, mas eu não lhe chamo ilha de socialismo. Mas não tenho grande problema com ela. Aliás, uma coisa, eu acho que disse isto ainda em off. Quando eu gravei a conversa com o Adolfo, uma das coisas que eu lhe dizia já perto do fim é que uma das razões pelas quais eu não gosto de dizer simplesmente que me identifico com o liberalismo clássico é que o liberalismo clássico tem muitas coisas em que é ultra diferente daquilo que eu acho. Porque, entretanto, passaram 200 anos e hoje em dia há uma série de coisas que eu acho que devem existir numa sociedade que o papel do Estado no cenário utópico liberal clássico é basicamente zero. Eu devo dizer-te que eu disse isto antes de começarmos o podcast. Eu tenho um problema com a palavra liberalismo. Está bem. E o meu único problema é que cabe lá demasiadas coisas. Ou seja, desde o que... Stuart Mill, vá. Tu tens por aí. O problema é que... Eu tenho a Revolução Francesa. Mas o meu ponto é esse. O meu ponto é esse. O que eu quero dizer é que... A minha questão... Eu por exemplo, eu tenho um problema... Isso, aliás, é uma coisa com a qual estou sempre a tropeçar nos meus textos. Sim. Eu não gosto da utilização da expressão neoliberal. Sim, eu também não. Porque ela foi ridícula. Não, mas ela existe. E ela tem remetente, tem destinatários bastante claros. Pois, só que depois estendeu-se a muitos que não deviam, não é? O meu problema é que eu acho que o neoliberalismo é que se estendeu a muitos que se calhar não devia. Ele próprio. Sim. Agora, eu não gosto porque ela está marcada pela sua utilização banal. Ou seja, não é porque tenha sido utilizada abusivamente, mas como foi utilizada sempre num clima de confronto político muito agressivo, quando eu utilizo a expressão neoliberal, diz, lá está ele, olha o Manel Alegre. Mas eu utilizo por uma razão, não tenho outra, porque a palavra liberal eu não a entrego à direita. Porque e fazes bem. Não entrego, não dou assim de bandeja, digo liberalismo é muita coisa. É muita coisa, cabe lá muita coisa dentro e portanto eu tenho, aliás, um problema que um dia destes eu já comecei, houve uma altura que utilizei a expressão ultraliberal, para não utilizar de neoliberal, porque apesar de tudo ultraliberal é mais genérico. Ordoliberal, porque eu não utilizo essas palavras que a maior parte das pessoas não consegue perceber. Okay. Agora fizeste-me sentir, agora... Tenho vários amigos ideológicos que utilizam a expressão ordoliberal, eu evito por uma razão, não é compreensível para... E portanto, como não é compreensível para a maior parte das pessoas, acaba por ter exatamente a mesma função de neoliberal, é um insulto, pronto, não quero dizer outra coisa. Ora, eu quando utilizo a expressão neoliberal não a quero utilizar como insulto, até porque eu evito cada vez mais utilizar categorizações que sejam insultuosas, a não ser em casos em que têm que ser utilizadas como insulto. Sim. Eu muitas vezes ouço pessoas, ouço muitas vezes pessoas dizerem, não é, porque utilizam a palavra fascistas para tudo, e quando eles aparecem, eu utilizo a palavra fascista com muitíssima parcimónia. E sempre que me vêm com esse ataque, eu digo, para mais ler os meus textos, eu utilizo a palavra eu nunca utilizei a palavra fascista para falar de Le Pen, que me lembro, posso ter utilizado num momento de entusiasmo, mas nunca utilizei com rigor em textos em que pensava e utilizou para o Bolsonaro sem hesitar durante um segundo. Claro. Mas tenho uma das razões para nós podermos utilizar a expressão neoliberal é não a utilizar a torta e direita. Exatamente, sim. Não, Daniel, eu estou a gostar imenso do que estás a dizer. A minha única preocupação com o tempo é que um amigo meu usa a expressão de abrir parênteses e nós já temos aqui uma série de parênteses. Sim. Mas eu quero ver se os fechos todos. Bem, tu chamaste a atenção para um ponto que é importante ter aqui claro. Há uma amplitude, um contínuo voltando àquele início à distinção que tu fizeste entre igualdade e liberdade alegadamente meritocrática do outro lado. Há um contínuo e tu não estás obviamente no extremo, no extremo da igualdade, e eu também obviamente estou muito longe de estar no outro extremo. A minha objeção a isso, primeiro costuma-se dizer que as pessoas liberais economicamente têm o chamado pessimismo antropológico. Eu não identifico-me zero com isso. Eu tenho um otimismo antropológico. E eu também não me identifico zero com isso porque eu tenho um pessimismo antropológico. Tenho um pessimismo. Uma das razões que defendo o papel social do Estado, eu defendo o contrato social. Mas eu acho que isto faz muito mais sentido, na verdade. Eu defendo o contrato social porque não acho que se deixarmos as coisas equilibrarem-se naturalmente isto vai correr bem. Acho que vai correr mal. Portanto, eu desse pessimismo. Até acho que sou muito mais pessimista do que os neoliberais. Exatamente, justamente. Eu acho isso. Portanto, nesta conversa está coerente, embora possa não estar coerente com a generalidade das pessoas. A minha objeção a isto, na prática, é sempre uma questão voltando àquilo que eu falava há pouco, de qual é a alternativa.
E voltando àquela questão dos incentivos, eu identifico com quase tudo o que disseste. A questão do capital social, por exemplo, que é o nome desse fenómeno que tu falaste, que eu falei com o Pedro Magalhães num dos primeiros episódios, é dos temas mais interessantes que existem, que cruzam economia, sociologia, psicologia, e é um fator de previsão do sucesso económico dos países em termos de bem-estar brutal, e é um grande problema em Portugal, por exemplo. Estou completamente de acordo com isso e com a importância que isso tem, embora também tenha que ver com outras coisas, como o grau de coletivismo versus individualismo de uma sociedade, mas também tem que ver com isso. Portanto, estou completamente de acordo. A questão da mortalidade, quer dizer, do efeito da igualdade ter uma série de ramificações positivas. Quer dizer, o caso do Brasil é um problema enorme de desigualdade, e os Estados Unidos têm muitos problemas com isso. Agora, a questão, por exemplo, na realidade portuguesa, há uma coisa, e isto tem um lado de formação profissional, obviamente, não é sendo eu economista, mas aquilo que me faz impressão é que a esquerda é cobarde em muitas coisas politicamente, a direita também. É normal, não é? Porque tu não queres abrir mão dos valores seguros que tens e, portanto, não queres falar o mínimo possível dos defeitos que isso possa eventualmente ter. E o que acontece muitas vezes, na prática, é que tu tens cenários em que seria desejável ter mais incentivos. Por aquilo que eu falava antes, a ausência de incentivos implica que as pessoas não se mexam. Imagina uma empresa, uma organização, o que quer que seja, com 100 pessoas, a funcionar com incentivos económicos. E eu não vou dizer que quem ganha mais naquela empresa tem mais mérito. Porque já expliquei que eu não estou de acordo com isso. Agora, se eu as puser todas a ganhar o mesmo, eu sei que não defendes isso, mas se eu as puser a ganhar o mesmo, o que significa é que o futuro daquilo vai ser empobrecimento. Enquanto se eu tiver incentivos, eu não acho que quem se vai sair melhor, quem se vier a sair melhor com esses incentivos, sejam as pessoas com mais mérito. Mas se eu não tiver aqueles incentivos, eu não vou ter um crescimento. Em Portugal, grande parte da posição da esquerda de rejeitar incentivos aos professores. Sem querer, eu não gostava de falar muito da atualidade, mas só para introduzir aqui alguma... Eu vou dizer uma coisa, eu não gosto da ideia dos incentivos por uma razão. Eu não gosto muito da razão, ou seja, dos incentivos financeiros conforme os resultados de cada um. Há razões até práticas, eu tenho muitas dúvidas sobre, mas muitas, e por experiência. Sim. E sou sempre mal entendido quando defendo isto. Acho que a avaliação feita nas empresas em 90% dos casos é uma treta. É a formalização. A questão é alternativa. Pois não, mas está bem, eu acho que é alternativa. Eu acredito numa coisa, eu não acredito no igualitarismo, acredito na regra para trabalho igual, salário igual. Isso acredito. E acredito que tu podes promover as pessoas que trabalham melhor. Promover na carreira, fazer com que elas vão fazer mais coisas, outras coisas, dando-lhe outros desafios. Eu não estou a falar de um sistema burocrático em que saltas. Eu acho que mais do que o dares mais dinheiro por resultados individuais de cada um, até porque isso parte de um princípio que eu tenho dúvidas, mas isto são discussões sobre gestão que eu não domino, porque não é a minha área. Eu não sei se a competição interna das empresas é a melhor forma delas funcionarem bem. Tenho, pelo menos por experiência, tenho bastantes dúvidas em relação a isso. Sim, concordo. Acredito que as pessoas devem ter perspectivas de progressão, ou seja, que uma pessoa que se esforça muito mais do que as outras deve, mais do que uma palmadinha nas costas, sentir que isso depois vai ter uma noção de carreira. Isso eu compreendo perfeitamente e acho que há muitas formas. A que eu gosto mais não é a do patrão ir distribuindo o dinheiro conforme ele acha. Eu acho que aquela pessoa... Porque nem sempre... Nós também partimos do princípio que quem decide isso decide apenas com critérios de mérito. E isso não é verdade, não é? Eu já trabalhei com pessoas que são, sem dúvida nenhuma, o melhor para a equipa, as melhores pessoas para a equipa, mas são as mais chatas para mim. Porque são as que contestam mais, são as que... E eu não acredito assim tanto na bondade humana para acreditar que a maior parte das pessoas põe de lado essa parte. Portanto, eu gosto mais da ideia das pessoas terem carreiras minimamente dentro de alguma estabilidade profissional. Eu acho normal que um tipo que se esforça chega ao fim da sua vida profissional, no topo da sua carreira profissional, e um tipo que não se esforça não saia dali. Eu acho totalmente irrealista pensar uma sociedade onde todos, como é que se chama a curva? Gaussiana? Exato. Agora bloqueei. Onde está tudo no meio? Não, onde está tudo na ponta positiva. Não é? Isso não existe. Mas aí não há curva, sim. Não, aí não há curva nenhuma. Portanto, ou seja, isto não existe. Portanto, toda a nossa sociedade e as empresas também devem interiorizar a ideia de
que vão ter uma minoria de excelentes, uma minoria de maus e uma maioria de medianos. Mas a questão é, quem é que decide quem são os excelentes, os medianos e os maus? Com certeza. Percebes? Eu não sou, eu estou a dizer, eu não sou a favor eu, por exemplo, consigo discutir, até à esquerda já tive várias discussões sobre, como um grande defensor que sou dos serviços públicos, preocupa-me muito mal o que funciona nos serviços públicos e o que funciona mal no funcionalismo público, e algumas das coisas têm a ver com bloqueios a alguma prémio para o mérito. O ensino, as escolas, como é que nas escolas... Não tenho, eu, por exemplo, que acho que a avaliação nas escolas nunca correrá bem, portanto não vale a pena insistir mais no caso. Concorrência entre as escolas? Não. Só isto? O problema da concorrência das escolas é que esse lixo é um mexilhão. Porque a concorrência nas escolas nós sabemos todas como é que ela é feita. Mas aí introduz. Como é que faço a concorrência das escolas? Deixa-me escolher os alunos. Claro. É assim que eu faço a concorrência nas escolas. É que eu escolho os alunos e fico com a melhor escola. Sem dúvida, mas então introduzes. Aliás, é a maior... Para mim, a história, por exemplo, quer do cheque ensino, quer da concorrência entre as escolas, é exatamente a maior demonstração da falácia da concorrência porque eu tenho formas... É um mau compromisso aqui. Não, a melhor maneira é exatamente... aliás, o que aconteceu com os rankings. O resultado principal dos rankings não foi a escola terem corrigido problemas que tinham. O principal resultado dos rankings foi a escola começarem a selecionar alunos para deixar de ter problemas. As que podiam. As que não podiam ficaram com todos os problemas. Eu vou usar o argumento que detesto usar, que é o argumento de dizer que a coisa foi mal feita, não é? Parece aquele argumento... Mas é que eu acho que não tinha como ser bem feita. O comunismo nunca foi bem aplicado. Eu acho que não tinha como ser bem feita. Não tinha. Mas em tantos países é feito assim. Vou-te perguntar. Mas tantos países, eu não acho que haja tantos países que possam dar... Os sistemas de ensino não estão em crise em Portugal, estão em crise em muitos países. Eu acho que há um processo também de mercantilização, de concorrência, uma lógica concorrencial entre as escolas que vem do mercado, que está a infectar vários sistemas, e eu acho que em geral com maus resultados. Se me perguntar, deve haver por parte das escolas, em relação às escolas, algum tipo de benefício por fazerem um melhor trabalho com as populações que têm? Eu assumo, mas para já teria que discutir... Assumes, mas não existe. Não, assumo. Não, até tenho algumas ideias... Não tem desculpa nenhuma não existir, atenção. Não, até tenho algumas ideias de compromisso, de, por exemplo, reservar uma pequenina percentagem na escola, para que a escola possa escolher alunos, uma pequenina percentagem, ter uns alunos muito bons que vão para aquela escola e não são daquela zona, uma coisa marginal que não altere, que não crie guetos sociais e guetos culturais nas escolas, que é a minha principal preocupação. Sim. É isso. Como assumo que as escolas devem ter... Eu defendo a autonomia das escolas, ao contrário da maior parte da esquerda, e defendo até a autonomia contratual, já o escrevi, já o disse várias vezes, defendo a autonomia contratual das escolas. Agora, defendo, por exemplo, que uma escola que consegue, a escola do Cerco, no Porto, quando consegue reduzir, estou a falar de cor, mas consegue reduzir drasticamente o abandono escolar, tem muito melhores resultados do que a escola Filipa de Lencastre, quando consegue que os alunos tenham todos 17 ou 18 nos exames. Tiveram que trabalhar o dobro ou o triplo do que teve de trabalhar. A escola, mais uma vez, o privilégio. A escola Filipa de Lencastre, provavelmente não teve que fazer nada para o conseguir. Sim, tem explicações fora, quer dizer, é tudo... Eu não sei como é que isto se avalia. Eu não sei, e tu podias dizer que foi mal feito, mas é que o problema de ser bem feito é que o bem feito, às vezes, não há um bem feito possível. Não há perfeito, eu acredito, e o problema é que o sistema de rankings, na realidade, teve o efeito, agravou todos os problemas que existiam. Não melhorou nenhum e agravou todos os problemas que existiam. E teve, aliás, como uma função, e aqui eu vou ser ultrapassar a questão do argumento lógico, em muita gente teve como principal função promover o sistema de ensino privado. Teve como única função, porque sabiam que teriam melhores resultados, porque conseguem fazer uma coisa que a escola pública não pode fazer, que é selecionar os alunos e mandar os maus alunos embora. E isso, ora, se eu conseguir decidir quem é a minha clientela, todos os serviços que têm os clientes como o seu principal serviço, conseguem isso. Sim, evidentemente, se eu tirar todos os problemas da escola, fico uma escola sem problemas. Ora, eu quero pôr o meu filho, egoisticamente quero pôr o meu filho numa escola sem problemas, como é natural. Claro, e aliás esse deve ser, eu acho que para uma pessoa, bem, para qualquer pessoa, mas para uma pessoa de esquerda deve ser uma altura muito difícil. Já vivia, eu já tive a minha filha agora já está na universidade. A minha filha já esteve no sistema público, em IPSAs, e numa escola privada, e numa escola estrangeira, esteve em todas, e em todas eu participei de alguma forma na decisão, umas vezes mais, outras vezes menos, mas
em todas se me pôs esse problema, pois, é tramado, em que tu perguntas o que é que tu pões primeiro as tuas convicções da tua filha, a minha filha. Pois. E aí, ou faz seja, todo sentido, em relação a mim isso não é assim, ou seja, eu em relação a mim tento ser, na medida do possível, coerente com as minhas convicções, quando toca à minha filha, tem um pequeno problema, é que eu não sei quais vão ser as convicções da minha filha. Exatamente, sim. É um bom ponto, exatamente. Agora, estás a respeitar a liberdade dela em última hora. Tentei, na medida do possível, e consegui. A esmagadora, apesar de ter rendimentos que tornariam que era perfeitamente possível não ser assim, a maior parte do tempo a minha filha andou na escola pública. E não andou na escola pública porque eu quisesse fazer da minha filha um manifesto. É porque eu acho que é melhor para ela. E foi. Aliás, a melhor escola em que a minha filha andou foi, de longe, a léguas de todas as outras, uma escola pública, e a pior em que andou foi uma escola privada. Exatamente por uma razão, porque faz parte do ensino, da educação e do crescimento, viver fora de uma bolha. Completamente, de acordo. Eu imagino, e tu pensarás o mesmo, se eu tivesse andado sempre em escolas privadas, eu nunca andei só em escolas públicas e sim, mesmo assim... As privadas só na primária, mas quer dizer... Demasiado seletivas, no meu tempo as escolas privadas eram mesmo para pessoas ricas, não é? Sim. Portanto, foi há muito tempo. Uma das coisas que é um problema na hierarquização das escolas é que tendem a criar guetos ao contrário. Eu, da mesma maneira que nunca quis que a minha filha andasse num gueto de rico, e quando andou, saiu rapidamente, porque aquilo não corresponde a nada do que eu quero que a minha filha saiba e aprenda, e não é só para ser uma boa cidadã, é para ser uma pessoa inteligente, capaz de perceber o mundo em que vive, e com todos os efeitos que isso tem depois na vida toda das pessoas. Também não quero que a minha filha ande num gueto de pobres. É a mesma coisa, é o mesmo problema, é exatamente o mesmo problema, ou seja, um dos problemas, eu tenho uma posição, se quisesse, um bocadinho radical em relação à escola e ao Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo à escola. Eu não quero proibir escolas privadas. Acho que o Estado deve desincentivar ao máximo a existência de escolas privadas. Não deve proibi-las, porque não acho que... não deve ser como a Finlândia. A Finlândia não as proibiu, tornou-as indiferentes. Ninguém quer pôr um filho de uma escola privada na Finlândia, porque as escolas públicas são muito boas, porque raio que havia de pôr uma escola privada e gastar dinheiro. Portanto, eu acho que as escolas privadas são um problema para a democracia, para a sociedade, para o mérito, para não sei quantas outras coisas. Há pessoas que estão a construir uma rede de contactos imediatamente na escola e, ainda sem fazerem nada, já chegaram ao topo, e há outras que estão perdidas à partida, ou seja, acho que é um problema em geral. Portanto, eu não tenho nenhum problema em assumir que não, e eu nestas coisas assumo uma posição moderada e uma posição radical com a mesma à vontade, no que eu puder fazer para influenciar, o Estado não beneficiará em nada. Portanto, sou a favor do fim de qualquer dedução fiscal em educação, qualquer zero deduções fiscais em educação, que só beneficiam os ricos, como é evidente. Ou seja, temos o Estado a financiar esse privilégio, e sou a favor do fim de todos os contratos de associação, a não ser aqueles que sejam absolutamente indispensáveis. Nessa matéria sou totalmente radical. Acho que o Estado deve pegar em todo o dinheiro que tem, todos os recursos que tem, para a escola pública do Estado. O resto não deve impedir que exista, mas é um assunto, por exemplo, eu defendo que o Estado, quando se está a discutir os manuais, e agora se está a discutir os manuais, estamos a ir a uma coisa muito específica, desculpa, mas quando o Estado está a discutir se vai pagar os manuais também ao privado, obviamente que não, só paga manuais para quem anda na escola pública. Ou seja, o Estado não tem que contribuir em nada para que as pessoas queiram que os seus filhos andem na escola privada. Esta é a posição. Eu não sou um proibicionista, não sou um radical, portanto, esta é a posição que eu defendo. O Estado tem ações positivas em relação à escola pública, e a escola privada, o sistema, se quer continuar a existir, mas trata de si. Sim. Assim, nós não estamos muito em desacordo neste ponto. Eu acho que há essencialmente duas dimensões deste problema. Uma questão é se a escola pública deve ser apenas um serviço apenas fornecido pelo Estado, ou se deve haver privados. Estou de acordo contigo, não vamos proibir, obviamente, os privados. É um problema em relação ao qual eu ainda não tenho uma opinião definitiva, admitindo que a pessoa pode ter uma opinião definitiva em relação a qualquer tema, mas não tenho uma opinião em relação à qual esteja ultra convicto, mas inclino-me, acho que vais gostar de saber isso, para achar que nós devemos ter escola pública maioritariamente. Porque, e isto para mim está completamente em linha com o liberalismo, ou que lhe queiramos chamar, o que é essencial é que as pessoas tenham oportunidades iguais. Eu devo dizer que acho que um verdadeiro liberal, em princípio, se há área onde não deveria discutir o papel do Estado, é na educação, completamente, no ensino. Até consigo compreender que eu possa fazer na saúde, na educação. Exatamente, é exatamente a minha visão. Depois há outra questão, que é
o Adolfo falava nisso, eu estou 100% de acordo, que é, por a escola ser pública não implica que não tenha incentivos e mecanismos de concorrência. A paz podre que nós temos em Portugal, isso é que confesso que me irrita um bocado, e não há muitas coisas que me irritem, é que tu tens um sistema em que admites a porcaria das escolas privadas, mas depois não estás a pôr no sistema público o mínimo de incentivos para aquilo correr bem. Daniel, eu vou só dar um exemplo. Eu andei quase sempre em escolas públicas, mas era muito esse efeito que tu falavas, que são escolas públicas, mas depois pela zona onde estão, na prática, acabam por ter um enviesamento socioeconómico. No Pedro Nunes. Pedro Nunes era uma escola pública, mas era uma escola pública com grande sucesso social. Exatamente. E eu apanhei. E isso é um problema que é muito difícil. Eu, por exemplo, esse não sei como é que se resolve, porque isso está ligado a uma desigualdade, que é a desigualdade da distribuição. Está montante disso, não é? Da distribuição territorial das pessoas, e eu não sei muito bem como é que se resolve. Sim. É mesmo uma coisa que eu não sei como é que se resolve. A questão é que o problema está montante. Mas isto para dizer, eu presenciei, e suponho que tu tenhas presenciado o mesmo, muitos casos de professores francamente maus, que eram tratados de forma exatamente igual aos ótimos professores que eu tive, porque não havia o mínimo mecanismo no sistema. Eu vou dizer, eu acho que há duas... nós temos sempre à procura da resposta. Aliás, é muito típico da forma como se discute política hoje e deste tempo. Qual é a maneira de resolver os problemas? E raramente pensamos que, há várias, duas, há problemas que se vão resolvendo. Temos que, é uma coisa que se costuma dizer, temos que resolver de uma vez por todas. Raramente se resolve uma coisa de uma vez por todas. E eu há várias coisas que acho sobre isso, que não resolvem o problema, mas podem ajudar a resolver. Eu acho, e mais uma vez uso a Finlândia como um bom exemplo no que toca à escola pública, uma das razões porque a docência é em média má é porque a profissão não tem prestígio, não tem a ver com dinheiro. Não vou dizer que os professores ganham bem, mas comparativamente com outros funcionários públicos não ganham mal, então com outras atividades, tendo em conta que estamos em Portugal, não ganham mal, não tem a ver com prestígio. E a Finlândia, por exemplo, resolve isso de uma maneira. Porque é que os médicos que têm uma vida de cão, também não os do SNS têm uma vida especialmente má, também não ganham bem e continua a ser uma profissão para a qual é difícil chegar. Muita gente quer ser médico, mesmo que saiba que o que lhe espera não é propriamente uma vida encantadora. Varia muito especialidade para especialidade. Mas sobretudo os que vão trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Agora no Serviço Nacional de Saúde começa a não variar muito especialidade, porque é mau em todo lado. Porque é uma profissão com prestígio social. E porquê é que é uma profissão com prestígio social? Não é seguramente porque o médico, à partida, o professor é uma profissão em princípio, era uma profissão, aliás, que tinha muito prestígio social. Porque é difícil lá chegar. E uma das maneiras para mim de resolver isso não é depois. É ser uma profissão para a qual é difícil chegar. Isto é o primeiro ponto, provavelmente, para os professores maus quase desaparecerem. Mas eu acho que está... Se quiseres digo isto depois e continuas, mas acho que na questão da medicina o problema é um montante desse, né? Que está mais na raiz. Né? Sim. Ou seja, porque é que é difícil lá chegar? É difícil lá chegar porque houve muita procura, porque havia muitos incentivos financeiros. E não só. E também por uma questão cultural. É uma pescadinha de rabo na boca. É um bocadinho, sim. Porque tem prestígio social. Mas podemos chegar mais ao rabo, quer dizer. A única maneira de tu resolveres o problema agora é começar, agora sobretudo não tens falta de professores, é começares a ter mecanismos, não é só que seja haja poucos lugares, porque isso não quer dizer que seja difícil lá chegar, quer dizer que poucos lá chegam, não é a mesma coisa. Sim. É tornar o processo de seleção e formação que cria um espírito de corpo e de orgulho profissional que contribua para o brio profissional. E isso, a primeira condição é os políticos deixarem de falar dos professores como falam. Eu acho que não há ninguém fez tão mal à escola pública do que os políticos, para resolverem os seus problemas na escola pública, alguns reais, acharam que a melhor estratégia era falar mal dos professores à população. Porque limitaram-se a piorar um problema que já existia. E eu acho... mas é que isto é o primeiro ponto. Isto é o primeiro passo. A partir do momento que faças a outra é dar autonomia às escolas. Permitir que elas tenham projetos. Permitir que... Muitas correrá mal, provavelmente tão mal como corre hoje, mas pelo menos aquelas que têm boas lideranças podem fazer coisas que os outros não fazem. E não precisas de instituir isso. Há escolas que sem tu lhes teres dado nenhum benefício financeiro, sem lhes teres dado nada, apenas deste latitude às lideranças, às boas lideranças para fazer coisas, e as pessoas gostam de lá trabalhar. E querem lá trabalhar. Não ganham mais por trabalhar lá. Porque as pessoas não... O dinheiro é importante, mas as pessoas também gostam de trabalhar num sítio onde as coisas funcionam bem, onde sentem que o seu trabalho é valorizado, onde há um bom ambiente de trabalho. Isso pesa também na vida das pessoas. Não só dinheiro, atenção. Eu acho que isto são passos, perguntas. Vai resolver? Não, é um caminho. Esta é a primeira... e isto aplica-se a muitas outras coisas. Estamos aqui a falar da escola pública, mas eu acho que... aplica, por isso eu não mudei de tema porque acho que isto... Aplica-se a muitas outras coisas. Eu acho que este é um primeiro passo, que é a valorização social dos professores. Que não é fazer discursos e campanhas e publicidades, não é disso que eu estou a falar. É dar um espírito de corpo. É impressionante quando tu olhas para trás, em várias profissões para a qual hoje
não ligas nenhuma, e tinham um prestígio social, uma das razões é porque tinham um espírito de corpo. Porque era difícil lá chegar. Vou dar um exemplo, uma mais absurda ainda, os Correios. Antes, os Correios eram uma empresa, eu estou a dizer isto porque a minha família, uma parte da minha família era dos Correios. Era uma empresa familiar no sentido, isto é uma coisa muito pouco meritocrática, não é? Os filhos dos funcionários tinham preferência para ser funcionários. Isto é uma coisa muito pouco meritocrática. Isto não é nada justo. Não, mas era bom. Porque criavam um espírito de corpo. Eles tinham um orgulho de ser dos Correios. Tinham um orgulho de ser daquela empresa. E, portanto, reviam-se naquela empresa e isso tinha resultados. Nos resultados da empresa. Curiosamente, ou seja, tu violares a regra do mérito, tinha vantagens para a empresa e para o mérito dos próprios trabalhadores. Ou seja, o que eu quero dizer com isto não é... Eu não tenho nenhuma solução milagrosa para resolver aquilo que nós instituímos ser um problema na educação. Dizer, nós instituímos e, no entanto, todos os dados nos dizem o oposto. A nossa escola nunca foi tão boa como é hoje. Nunca foi tão boa. Nós construímos também, eu hoje cito sobre as universidades, que me dá vontade de rir quando as pessoas falam do velho tempo, a Universidade Portuguesa era patética, há 40 ou 50 ou há 60 anos, era patética. Não tinha qualquer relação com o exterior. Era uma coisa de uma elite. Sim, um atavismo. Em que o maior medíocre já tinha emprego garantido, porque bastava chegar à universidade. Sim. E, portanto, nós também olhamos para o passado com umas lentes muito estranhas. A escola hoje é melhor do que a escola no meu tempo. É melhor, não tenho a menor dúvida. E, no entanto, tem mais mercado. Desculpa a provocação. Não. Eu, por acaso, acho... Tem mais mercado, mas pode não ser por causa disso. Eu agora, por acaso, até estava a falar da universidade, agora tinha passado para a escola. A escola, mesmo as escolas secundárias e primárias, são hoje muito melhores do que eram no meu tempo. Muito melhores. Com imensos problemas que têm a ver com uma realidades novas às quais a escola não se adaptou e provavelmente não sabe como é que se adaptar e nós não sabemos como é que se há de adaptar. Agora, eu também acho que é importante nós não vivermos em drama permanente. Ou seja, parece que Portugal é um país que conseguiu dados de saúde e de educação em 40 anos que outros países demoraram 100 anos e que não parou nunca de falar horrores de tudo que tinha feito, que também é uma coisa que me faz... A saúde foi mais rápido do que isso. A saúde, quer dizer... A saúde foi mais rápido. Estás a dizer 40 anos porque passaram 40 anos. Mas... Não, foram 20, foram 15. É quase um milagre o que se conseguiu fazer em Portugal e ninguém dá grande valor. Aliás, as pessoas de direita, os ateus só pensam em Deus quando... Os ateus só pensam em Deus quando vão morrer. A direita só pensa nas vantagens do Estado Social quando tem uma doença grave e vai ao Serviço Nacional de Saúde. Eu não acho nada que os ateus só pensem em Deus quando vão morrer. Um ateu coerente não pensa nunca. É aquilo que se costuma dizer sobre os ateus. Pronto. São os falsos. Exato. É a falsa direita, se calhar. Só se lembra que o Estado Social é muito útil. Conheço imensas pessoas de direita falam muito mal do Estado Social, mas no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, depois eu percebo, é quando precisas realmente. Também, nós não falámos disso ainda, mas direita num país pobre, entre aspas, pobre comparado com os seus vizinhos. Não... A direita não, mas a direita liberal eu sempre disse. A direita liberal num país pobre é fenómeno de académico e intelectual. Não absolutamente, tem... sim. Tenho perfeita noção Quando disso. As pessoas acham que o PSD devia ser muito liberal, eu desato-me a rir, mas porque querem que tenha 5%? Exato, claro. Esse é o problema. Mas, bem, voltando, falando daquilo do exemplo que tu deste da educação, e fazendo aí uma ponte para um ponto que eu acho muito importante ter sempre presente, e que acho que tu partilhas, é como em tudo há aqui uma tensão entre dois bens. Ou seja, tu tens uma tensão entre, por exemplo, o exemplo dos Correios é um exemplo muito interessante e eu ia-me apressar a dizer que isso era um exemplo mau, mas na verdade não é um exemplo mau. É o exemplo... Eu assumi que era uma coisa injusta. Não, claro, só que porquê é que ele funcionava bem? Porque a verdade é a meritocracia, que eu acho um mau nome, mas pronto, é o nome que existe, portanto vamos usar esse. A meritocracia é uma coisa boa, mas não é a única coisa boa, nem tem só vantagens. E portanto há aí claramente uma tensão. Como tudo. Aliás, é uma das razões porque eu gosto muito de política, é exatamente porque nunca nada está certo. Justamente, exatamente. Eu gosto muito dessa expressão da tensão entre dois bens, porque tudo em política, ou quase tudo, é isso. E a pessoa tem que ter noção disso e tem que ter uma humildade epistemológica para perceber que pode estar errado, não é? E que não está no ponto certo. Não é que pode estar errado, é quase que está errado. Pode estar pouco errado ou muito errado. Mas está errado de certeza, por alguma coisa. E em relação à questão da educação, à questão dos professores que tu falavas, o que tu disseste, eu acho que tem algum poder explicativo, a questão de funcionarem como um corpo, como já não sei qual foi a expressão que usaste há pouco, dos professores terem orgulho... Terem brio e terem orgulho na sua profissão. Orgulho na sua classe, exatamente. Isso é verdade, mas para mim há uma coisa que existe antes disso e que, obviamente estou a puxar a brasa um bocadinho à sardinha, mas que tem que ver com justamente a questão da concorrência, com tu sentires que aquilo que tu fazes tem
tem um pagamento, tem um retorno. Sim. Aquilo que tu fazes tem um retorno. Por exemplo, na medicina, para o bem e para o mal, a medicina, haverá vários motivos pelos quais a medicina, e é muito difícil, lá está, ir à cauda ao rabo da pescadinha, para usar o teu exemplo há pouco. Mas há várias coisas. Há uma questão até cultural, não é? Mas tu não acreditas que alguém vai ser melhor professor porque lhe pagam mais se ele for melhor professor. É altamente improvável que isso aconteça assim. Eu não disse que não é só pagar. Ou seja, diferenciado. A questão tem muito a ver com, eu acho que é aquela expressão que as pessoas utilizam muito, que é, eu não sei se já ouviste, mas então na função pública ouve-se muito, que é comeram uma carne, agora roem os ossos. É uma expressão que o povo utiliza. Comeram uma carne, agora, sobretudo o fim das carreiras, não é? Sim. As pessoas dizem, pois comeram uma carne, agora roem os ossos. Ou seja, eu dei tudo, agora não dou nada porque não recebi nada em troca. E isto é geralmente, eu acho que há um ambiente de brutal frustração, por exemplo, no funcionalismo público. Sim. E acho que isso tem a ver com várias coisas, algumas até do que tu disseste. Uma, as pessoas sentirem que não faz diferença, ou seja, que se elas trabalharem bem, isso não é reconhecido. Devo dizer que eu acho que isso acontece, sobretudo, quando nem trabalhando bem isso tem efeitos, não é só para elas, é para os outros. Ou seja, acho que em meios mais pequenos, mesmo que não haja retribuição, se elas trabalharem bem e se tiver efeitos na comunidade e nos outros, e isso for reconhecido pelos outros mesmo sem nenhum benefício especial, claro. As pessoas não sentem a frustração de que estamos a falar. Ou seja, que a meritocracia não é só dinheiro. O meu melhor professor de sempre, acho eu, foi o meu melhor professor de sempre, que não foi diferenciado do meu pior professor de sempre, ganhava o mesmo. E é evidente que ele não sentia essa frustração por uma simples razão, porque ele era tão bom que com 80 anos já reformado teve direito a um jantar de 10 alunos com 200 ou 300 pessoas. E isso para ele, seguramente, eu não estou a ser poético, estou a dizer, eu sei que isso para ele tinha um valor igual ou maior do que o rendimento. Porquê? Porque não estava tomado por esse ambiente de frustração de o que eu faço não serve para nada. Isto que eu tento fazer bem não serve para nada. Portanto, eu acho que há outras coisas para além da competição, que é as estruturas não estarem construídas de tal maneira, e aí estou a falar de toda a função pública, não estou a falar da educação, em que qualquer tentativa de fazer bem e diferente é rapidamente aplacada e tu não consegues fazer nada. Por exemplo, a burocratização da vida dos professores, eu acho que é um problema grave, porque, ou seja, tudo o que significa tu impedires que a minoria que se distingue, não estou a falar dos professores, é em todo o lado, a minoria que se distingue tenha espaço para fazer coisa, enchendo de papelada, de burocracia, de tudo o que significa isso, é matar a vantagem que tu não podes dar financeira, mas que podes dar em autorrealização das pessoas. Que é, pelo menos eu que gosto de trabalhar, não peço mais nada, é deixem-me trabalhar. Não peço mais nada, não peço que me paguem mais. Eu acho que há imensa gente assim. Eu não peço que me paguem mais, que me distingam do tipo que não faz rigorosamente nada do ponto de vista e ganham o mesmo que eu só peço que me deixem ter prazer no que faço. E eu acho que nem todas as profissões são assim, mas a de professor seguramente e outras dependem imenso. Ou seja, é impossível ser bom professor sem tirar prazer de ser bom professor. Sim. Há outras profissões que não é assim, que nós podemos fazer sem grande prazer e ser muito bons. O professor, isso é impossível. Tudo tem alguma dose de criatividade. Criatividade é impossível. E, portanto, eu acho que aí a maior distinção é tu deixares que as pessoas tenham prazer. E, portanto, não fazeres programas que as pessoas têm que dar a correr e, portanto, não têm qualquer espaço para fazer coisas diferentes. Ou seja, acho que isso faz muito mais. Por exemplo, reduzir os programas para metade fará muito mais para os bons professores do que pagares mais. Que é, deixa-os respirar e fazer coisas giras. Acho que isso tem um efeito muito maior. Eu não estou a reduzir a injustiça evidente que eu próprio já sentia ver de um professor que chega e limita-se a ler o manual ganhar o mesmo que um professor que puxa por tudo por si e cada aluno para ele é uma batalha. É injustíssimo, bem? O mundo está cheio de injustiças, claro, não é? A questão é, quando me derem uma solução melhor, aí eu tenho a mesma coisa. Eu acho que é injusto se houver uma solução realizável, não hiperburocratizada, que não se crie ainda novos problemas na escola, ótimo. Não tenho nenhum problema com isso. O problema é que todas as soluções que eu conheço até agora limitaram-se a acrescentar tensão na escola, burocracia na escola e, portanto, a deixar que os bons professores tivessem ainda menos tempo para fazer as coisas que portanto, se é para piorar o problema, deixa estar lá a injustiça. E, portanto, eu aplico isto a tudo o resto. Eu aplico isto a todo o funcionalismo público, que eu acho que é a maior frustração que sente os bons funcionários públicos.
não é sequer, salarial conta, mas não é essa. É, mas será que ninguém me deixa, deem-me aqui um espaço para eu fazer as coisas que gosto e elas terem resultado? Eu chegar ao fim e disse, não há nada mais frustrante, alguém que tenta fazer as coisas bem, aquelas coisas que as pessoas chegam cheias de sonhos, já ouviste de certeza, chegam a uma profissão cheia de sonhos e depois vão desistindo. Elas vão, a maior parte das pessoas que chegam a uma profissão é este tipo de profissões cheias de sonhos, não é que sonhos que vão ser ricos, é de que as coisas têm um efeito, é de sentirem prazer no que fazem, mudar, e quando toda a máquina é feita para, não. É sentir assim, ter aqui um propósito. Não é que Uma das razões porque eu defendo a autonomia das escolas é, sabendo que tem graves riscos e graves perigos, é porque acredito que estruturas mais pequenas, apesar de tudo, é possível que mais professores não tenham espaços para fazer. E, sobretudo, para mim, é um problema que o Estado tem sempre, é que é esta tensão também que tem que viver sempre, que é entre a burocracia e a criatividade. Sim. Porque sempre que tentamos aliviar a burocracia, há alguém que se lembra, é lá, então este ajuste direto vem porquê? Curiosamente, nós temos as pessoas a exigir duas coisas sempre em simultâneo. Um Estado mais eficaz e cada vez com mais mecanismos de controle. Paciência, não é possível. As duas coisas são impossíveis. Sim. As duas coisas são impossíveis. Cada vez que pedem mais um mecanismo de controle, é mais lento. E eu não estou a dizer que os mecanismos de controle não são possíveis. Mas é o preço a pagar, claro. Temos que explicar às pessoas que há aqui um equilíbrio que significa, sim, há coisas que vão correr mal, há gente que vai abusar do sistema, e vamos paralisar o sistema por causa disso, ou não? Isto é uma discussão muito, mais uma vez, é uma discussão onde nunca se tem razão. Sim, vou terminar rapidamente este tema da educação que havia, para passar ainda para as coisas que tu falaste no início. Sim. Eu acho que nós não estamos tão em desacordo assim. Eu estou completamente de acordo contigo que há muito mais do que o salário. Sabes que eu tenho fama de ser um radical, mas eu acho mesmo que sou um moderado. Eu também acho que és. Eu foi o que eu disse no início. A minha fama é de radical. Não, portanto, é mais da forma do que do conteúdo, acho eu. Não há nada, eu acho mesmo, eu prefiro, eu detesto moderados na forma, radicais no conteúdo, prefiro os radicais na forma e moderados no conteúdo. Sim, eu também, aliás, disse isso na conversa com o Adolfo. Está dito. Está dito antes de ler. Mas enfim, mas pronto, em relação a isto, quer dizer, eu acho que a questão do dinheiro existe, não, está longe de ser só isso, quer dizer, é só uma manifestação da concorrência. Em relação aos médicos, existe, eu há bocado ia citar aquela há uma frase do Afonso da Maia nos Maias, lá está, quando o neto, o Carlos da Maia vai para a medicina, que ele diz qualquer coisa do género. Na altura a medicina não tinha a reputação que tem hoje em dia. É uma profissão de talhante, não é? Exatamente, e ele dizia, e a família queria toda que ele fosse para a direita, e ele dizia, num país onde a principal ocupação é estar doente, não há melhor função do que ser médico. Ou seja, há um lado cultural da importância dos médicos aí, mas também há um lado que de longe não é tudo, mas é um lado importante, que é o facto de, na medicina, hoje em dia um bocadinho menos, mas com todos os defeitos que a prática privada tem, havia ali um incentivo para a pessoa saber que se eu for melhor, eu vou enriquecer. E enriquecer não é mau. Quer dizer, se eu for melhor, vou enriquecer. Não é o único objetivo de ser melhor. Para mim, quer dizer, pessoalmente, não é o meu principal objetivo na vida. Claramente, eu não estava a fazer este podcast, mas é um objetivo. Da mesma forma, sim, quer dizer... eu acho que a ambição de ter conforto... Tem que haver essa diferenciação. Eu tive essa ambição, claro. Não é uma coisa determinante nas escolhas que eu fiz, mas teve algum peso. Exatamente, justamente, é isso mesmo. Isso está na equação, e o que acontece é, quando tu tratas há aqui uma tensão evidente, porque os grupos são importantes, mas quando tu tratas um grupo todo de forma igual, como acontece tipicamente, lá está, no sindicalismo, e o sindicalismo tem muita importância, daí existir aqui uma tensão, o perigo, o que acontece aí é que tu retiras este elemento, não é? Exatamente, o problema é que uma das coisas que eu às vezes não percebo, eu fico contente por achar que o sindicalismo é importante, porque é praticamente impossível encontrar pessoas na direita que não é que o defendam, é que o compreendam. Sim, porque eu acho que não é uma questão cada vez mais difícil. Tantas coisas que nós devemos ao sindicalismo. Não, é mais. É exatamente acreditar, quando as pessoas dizem, as pessoas irritam-se muito com os sindicatos, porque, quando eu digo, os sindicatos cumprem a sua função de criar uma tensão entre dois lados, para conseguirmos chegar a uma posição de equilíbrio. Eu não queria viver num mundo onde não houvesse sindicatos. Quando as pessoas esperam que o sindicato defenda o mérito individual, é o mesmo que esperar que o advogado de defesa diga que o seu cliente é culpado. Claro, evidente. Ou seja, eu acredito que o sindicalismo é necessário. Uma das críticas que tenho feito à esquerda, e não é uma crítica ao sindicalismo, é uma crítica à esquerda, é que a esquerda não é a versão partidária dos sindicatos. E eu faço esta crítica à esquerda. À esquerda, Bloco de Esquerda e PCP, à esquerda, que é muito lato sensu o meu espaço político. A esquerda deve representar o conjunto dos cidadãos, o que por vezes implica estar em desacordo com os sindicatos, por exemplo, da função pública, por uma razão. Quando a esquerda discute o Estado, não está a discutir a função pública, está a discutir o papel social do Estado. E isso às vezes implica ter posições diferentes dos sindicatos, e isso não devia ser um drama. Não devia ser um drama nem para os sindicatos nem para a esquerda. Os sindicatos estão a cumprir a sua função. O papel dos sindicatos professores não é definir políticas de educação, é defender
os interesses dos professores. Usar a tua analogia é como o juiz ter uma opinião diferente do Ministério Público. Pronto. Não tenho nenhum... Ou seja, e eu espero, e infelizmente isso muitas vezes há um processo, e até é fácil de perceber, não tem a ver com nenhum desvio moral, tem a ver com o sindicalismo no privado. Perdeu tanta força. Porque o sindicalismo nasceu muito tarde em Portugal. As pessoas falam dos sindicatos em Portugal. Os sindicatos em Portugal são fraquíssimos comparado com a maior parte dos países europeus. Muito nasceram muito ligados ao Estado. Muito frágil. O Estado tem tal importância no sindicalismo, e naturalmente o sindicalismo tem em Portugal, como em toda a Europa teve, muita importância na esquerda, que é natural que haja um processo de contágio. É natural. Eu lembro de ser do Bloco e já sabia que o Bloco não queria ter posições sobre educação muito arrojadas, claro. Porque os professores tinham um grande peso, e isso é assim, não vale a pena uma pessoa dizer, não, mas devia ser diferente. Devia ser diferente, pois os partidos não se atiram tipo araquirias, eu vou-me suicidar a bem desta causa, e depois acabaram todas as outras. Porque ele se suicidou. Portanto, os partidos também têm um lado pragmático que não é criticável. Se não tivessem... Tem que ter. Os partidos têm... Quando as pessoas, os partidos só fazem para sobreviver. Mas os partidos não sobreviverem não vão conseguir cumprir a sua agenda. A questão é sempre onde é que isso para. E eu acho que tem faltado o mínimo de equilíbrio. E, portanto, acho mesmo que os partidos têm que começar a ter um discurso. Nisso a geringonça foi bastante decepcionante deste ponto de vista, que é a esquerda ter um discurso sobre o Estado. Não é sobre os funcionários públicos, é sobre o Estado e o Estado social e a eficácia do Estado. E isso, por vezes, implica mexer em algumas coisas. Não acho que implique maltratar os funcionários públicos, pelo contrário, implica valorizá-los, mas, por vezes, implica que há divergências, como é natural. Claro, existe para lá dos funcionários públicos. No fundo é o ponto que estás a fazer. Tem mesmo que existir. O Estado existe para todos, incluindo os funcionários públicos, mas para todos. Sim, é um ponto importante. Voltando muito atrás àquilo que tu elencaste no início, tu falaste no ambiente. O ambiente é um ponto que não estou nada em desacordo contigo. Aliás, já fiz um episódio justamente sobre as alterações climáticas. Para mim, eu percebo, é certo que a direita, mesmo a direita económica, está tendencialmente do outro lado da questão, sobretudo em países como os Estados Unidos. Em Portugal não é bem assim. Houve quem tentasse cá também. Pois, houve quem tentasse cá, mas para mim não faz nenhum sentido. Fazer um papel, alguns acabaram por, hoje em dia... Fizeram um papel patético. Papel patético. Basta ir ao Google e colocaram-se no mesmo lugar dos antivacinas e dos... Sim. Uma coisa científica É verdade. Eu não vou dizer nomes, mas basta ir ao Google e encontra-se artigos antigos. Não precisas te afastar muito do meu jornal. Sim. Nem sequer precisas sair da mesma página. Eu sei de quem falas. Eu também vi. Mas para mim isso é absolutamente anticientífico. Quer dizer, não podia estar mais contra isso. Quer dizer, é um absurdo. Não é incompreensível. Eu não te vou interromper outra vez, mas não é incompreensível. Não é, não. Não é incompreensível porque é verdade que, da mesma maneira que a globalização levanta problemas insolúveis à esquerda, esta globalização, as alterações climáticas levantam problemas insolúveis à direita, com uma diferença. É que a globalização, apesar de tudo, é um fenómeno humano, alterável. Portanto, nós podemos dizer outra globalização é possível, não podemos dizer outro aquecimento global, outro aquecimento climático, outras alterações climáticas são possíveis. Portanto, quando é um fenómeno que o homem tem responsabilidades, que o homem pode parar, mas que o homem não pode, está muito limitado. Claro. Portanto, eu compreendo essa resistência, eu compreendo perfeitamente essa resistência, que é a resistência de abandonar alguns paradigmas, algumas certezas de que se tinham, e há sempre uns que resistem mais do que outros, e outros que fingem que não há contradição. Eu acho que, não vou ser hipócrita nisso, acho que é evidente, ou desonesto intelectualmente, é evidente que a direita tem um problema que a esquerda não tem, no sentido em que, como tu dizias no início, isso impõe limites ao capitalismo, mas não acho que tenha de todo que ser assim. É só, como em muitos problemas, introduzir uma variável simples na equação. Variável tempo. A partir do momento em que tu introduzes a variável tempo, não é minimamente incompatível com o capitalismo. A questão é o somatório, isto influi diretamente no somatório dos resultados futuros. Quer dizer, pode não ter influência nos resultados de hoje e da amanhã, mas tem influência nos resultados futuros. A partir do momento em que tu introduzes essa variável, é certo, mas claro, essa variável só existe de uma maneira. Com a intervenção dos... Sim. Não, de acordo. Sim. Ou seja, não é... é uma variável que não surge. E é uma variável muito poderosa. Ou seja, os liberais, conheço os liberais não são malucos, como infelizmente são muitos hoje em dia, defendem a regulação do Estado, defendem o papel regulatório do Estado. Pronto, e no fundo o que eu estou a dizer é, essa é uma área em que deve haver regulação do Estado. O problema é que tem uma profundidade muito maior. E, portanto, como tem uma profundidade não é só uma profundidade maior. Vou pôr a coisa de uma forma absolutamente radical. Entre o fim do mundo e a democracia, o que é que escolhias?
Ou seja, isto é a primeira coisa que é mais importante que tudo o resto. Não é muito habitual existir na nossa história qualquer coisa que nós dizemos. Suplanta todos os outros valores. Sim. Todos os outros objetivos. E, portanto, ao limite, eu não estou a defender evidentemente isto, mas ao limite, até uma ditadura era aceitável para impedir o colapso do planeta. Até uma ditadura. Sim, estou a perceber. E não estou a defender, evidentemente, percebo, até porque acho que não é necessária. Não é? Agora, não é necessária nem eficaz, e isto levanta uma hierarquia, mas à esquerda também levanta outro tipo, menos poderosas, menos imediatas, mas também levanta, até me levantou a mim. Eu mentiria se dissesse que o ambiente era mais. Eu minto se disser que o ambiente é, nas coisas que eu escrevo e que eu penso, é a minha prioridade. Não é? É mentira, não é? Se quiser ser honesto, não é por uma questão de hábito. Sim. E porque é um tema chato. É um tema aborrecido, chato, que tem muito menos história, tem menos poesia também. Sim, muito menos. Não tem pessoas, que começa logo por aí, ou tem pouco pessoas, eu trouxe o tema, que é aquilo que eu gosto. Trouxe o tema podcast para aí no 20º episódio e disse logo, este é o tema mais importante que eu estou a falar. E, no entanto, é o tema mais importante. É indiscutível que é o tema mais importante. E isso obriga, por exemplo, quando a esquerda discute a centralidade, a esquerda a que eu pertenço, que discute a centralidade do trabalho, que é outra. Nós não falamos aqui das clivagens à esquerda, mas é uma clivagem fundamental à esquerda. Da esquerda pós-moderna, ou daquilo que queremos chamar a esquerda identitária, da qual eu não faço parte. Eu sei. Eu queria falar disso também, mas pronto. Então podemos saltar para isso. Já falámos do ambiente. Sim, exato, está resolvido. É o tema mais importante, já gastámos 5 minutos com ele. Exato. Está resolvido. Mas pronto, ou seja, a centralidade do ambiente no debate político obriga a esquerda a repensar-se totalmente. Claro, sim. Até quase a repensar-se esteticamente, não é só ideologicamente, politicamente, programaticamente, esteticamente até. Sim, exatamente. No fundo, qual é a proposta de vida, quer dizer, qual é a proposta de missão que propõe. Eu obviamente que isto implica a intervenção do Estado, bem, nesse sentido nenhum puro liberal de livro poderia defendê-lo. Agora, o que acontece é, qualquer liberal moderado defende a intervenção do Estado. Qualquer liberal moderado tem dúvidas em relação a vários pontos da intervenção do Estado, ou seja, pode decidir que é a favor com dúvidas ou contra com dúvidas. Por exemplo, salário mínimo. Tenho uma série de dúvidas em relação a esse tema. Porquê? Porque eu não sei. Nem tu. Agora, alterações climáticas. Isto é ciência. Atenção. Eu não defendo que se deva calar os opositores. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Defendi, agora, aliás, quando eles cá vieram. Exatamente. Isto é ciência, pá. Quer dizer, não... Bom, mas enfim, um assunto é pouco importante. Acho que o Estado não os deve ouvir, não é? Portanto, acho que o Estado não os deve ouvir no sentido de quem deve ouvir tem poder tentar influenciar a opinião pública. Mas a ciência não é democrática. Não é democrática a ciência, não é? Portanto, senão andávamos a ensinar o criacionismo e o coisa, não é? O Estado deve ouvir o que é o consenso científico, e o consenso científico é o que é, não é outro. Sim. Tu falaste também da questão da democracia e falaste da democracia e da nação. A questão da nação não é particularmente importante em Portugal, pelo menos por hora. Há umas reemergências desse tipo de... Só não é importante porque nós damos como adquirida. Exato. E é. Damos porque é em grande medida. Nós estamos a esvaziá-la sem nos apercebermos. Pois estamos, sim. Estamos a esvaziá-la, ou seja, e por isso é que há a soberania do Estado vai sendo esvaziada sem esvaziar a simbologia nacional. Sim. E isso tem permitido que as pessoas não se apercebam que é cada vez mais irrelevante em quem vota. Sim. Mas deixa-me falar de outra coisa que nós não falámos e eu acho importante. Era uma pergunta que eu te gostava de fazer, quer dizer, gostava de ouvir a tua opinião em relação a isto, porque muitas vezes estes eixos de análise ou eixos de atividade não são completamente estanques. Ou seja, o eixo da economia, por exemplo, há um modelo clássico de orientação política, que é economia num dos eixos e sociedade ou qualquer coisa do género. Esquerda, direita, conservadores, liberais. Isso, exatamente. E depois há outras variantes sobre isso, até mais interessantes. O eixo da economia não é puro, ou seja, ele não é completamente independente do outro eixo. Claro que não. E isso é muito interessante. Por exemplo, um caso onde eu me sentia muito... Eu acho imensa graça sempre aquelas pessoas, eu por mim, eu gosto das propostas sociais da esquerda e das propostas económicas da direita. E, o problema é que elas têm influência uma na outra, não dá para fazer isso assim. Não quer dizer que tenhas que comprar o pacote completo, mas não é indiferente, não é indiferente se pões mostarda em cima do bolo de bolacha, quer dizer, não funciona. Claro, atenção que para mim elas são mais independentes do que para ti, na medida em que eu economicamente me sinto mais liberal e socialmente me sinto mais liberal também, mas isto apontando nos dois sentidos. Agora, uma situação em que eu pessoalmente me senti... Eu assumo a contradição, mas se ainda tivermos tempo, vamos lá. Eu assumo a minha contradição e vivo com ela. Pois, quer dizer, não sei se é mais contraditório a tua posição. Não, eu digo que assumo a contradição porque acho que ela é até maior e menos
mais profunda do que parece, e é uma contradição com a qual a esquerda tem que viver, que é a autonomia dos indivíduos nas suas opções sexuais, nas suas orientações sexuais e opções sexuais, são duas coisas diferentes, em relação à família, em relação à Igreja. Contribuiu para a atomização da sociedade, que é típica das sociedades capitalistas ultraliberais. Eu não vou deixar de defender a liberdade individual, sermos felizes por isso. Tenho que viver com essa contradição. Achas é que há um valor que é superior, quer dizer, encostado à parede? Né? Não, encostado, não. Há uma coisa, eu quando digo que não sou da esquerda identitária, eu não estou a querer dizer que considero que a questão económica e social é mais importante do que... Há alguma coisa mais importante do que com quem é que eu vivo e com quem é que eu... Sim. Com quem é que eu tenho relações sexuais. É mais importante que o meu salário, bolas. Sim. É uma coisa muitíssimo importante. A discussão não é essa. São duas em simultâneo para mim. Uma, nem tudo o que é mais importante é o que é mais importante para a política. Ou seja, porque a política não, por exemplo, a política não trata de uma das coisas que nós julgamos, um monte de gente julga que trata e não trata. A política não trata da felicidade. Não é essa a sua função. A política trata da nossa liberdade e das nossas condições para se conseguirmos ser, pela possibilidade improvável de conseguirmos ser felizes. A segunda é que a política não está desligada do momento histórico em que vive. Ou seja, eu não existo na política fora do meu tempo. Deve ser a frase que eu disse mais vezes na vida de discussões políticas. Sim, já estou a dizer política isso, ter razão antes de tempo é não ter razão nenhuma. Ele teve razão antes de tempo. Ora, lamento. Então, nasceu no tempo errado e não devia estar a fazer política, devia fazer outra coisa qualquer. Ora, este é o tempo das derrotas à esquerda em matéria socioeconómica, no sentido que damos aqui. Se me disseres, em países como o Brasil, em que os evangélicos ganham o peso que ganham, em que assistimos a um retrocesso brutal, não é? Então as questões chamadas identitárias para mim ganham uma importância extrema. O que eu acho, e aliás disse isso num podcast em que estava no teu lugar e o Miguel Valde Almeida no meu. Sim, eu ouvi. O que eu acho é que a esquerda, quando não dá prioridade às questões económicas e sociais, perde a maioria social. Quando perde a maioria social, perde a liderança dos processos políticos, e quando perde a liderança dos processos políticos, também perde no outro terreno, que é o terreno dos direitos LGBT, dos direitos das mulheres, etc, etc. Ou seja, que o campo, o território onde a esquerda tem que fazer o seu combate, porque é nele que tem maioria social, eu não tenho dúvidas nenhumas que a esquerda é, em quase todo lado, maioritária nas questões económicas e sociais. E, portanto, é estúpido não ser aí que faz o seu combate. E quando faz esse combate e o vence, tem toda a oportunidade, porque tem o poder, para garantir direitos LGBT, direitos das mulheres, ou seja, a minha questão não é eu considerar que a questão económica e social é mais importante que as outras. É duplamente uma coisa. Uma, na política é mais eficaz trabalhar nisso. Duas, é aí que a esquerda ganha. Isso é estúpido que a esquerda se vá para... Não é por acaso que a direita nos tenta sempre levar para outro terreno. Porque sabe que neste é minoritário. E por isso quer estar sempre a falar dos direitos dos homossexuais. Não é... Eu não digo, não é porque eu... Se a última coisa que será, e não preciso sequer de o dizer, é homofóbico. Pelo contrário. Sou provavelmente até mais libertário e libertino do que a maior parte das pessoas que falam sobre esse tema. A questão para mim não é essa. E depois tem outras questões que têm a ver com a própria ideia de identidade, que leva a um debate, para mim, também complicado, do ponto de vista do que é a esquerda e do que é que a esquerda deve ser. Ou seja, eu acho que a esquerda não deve ser uma soma de grupos identitários. A esquerda deve conseguir construir um chapéu onde cabe, de longe, a maioria. E onde também cabem todas estas minorias identitárias. E não é que elas tenham que subjugar. Não é uma questão de subjugar. Os homossexuais também são trabalhadores. As mulheres também são trabalhadoras. Os negros também são trabalhadores. Significa que eu encontro um espaço de combate político onde cabem as várias minorias numa maioria social e onde, graças à vitória que eu consigo através dessa maioria, também consigo conquistas nessas áreas. Sim. Os momentos de maior conquista dos LGBT, das maiores conquistas das minorias étnicas e das mulheres foi quando a esquerda esteve no poder. E foi quando a esquerda esteve no poder, não foi com essa agenda, quando a esquerda teve poder, com uma agenda política ligada às questões económicas e sociais. Sim, no fundo, politicamente, tu fizeste aí a distinção do político versus vida pessoal, que eu acho muito relevante para isto. Politicamente, qual é a principal variável? Neste momento. Pode vir a ser outra. Claro. Neste momento histórico, mas não tem que ser a principal variável para a pessoa. Sim. Não. A principal variável
política. Eu nem sei se é a minha principal... Para mim, provavelmente, a principal variável não é essa. Tem a ver com... Eu acho que, aliás, a esquerda começou a perder. E não foi por acaso. Ou seja, isso não aconteceu porque ela se distraiu. É porque houve uma parte da esquerda que queria abandonar a questão económica e social. Queria. Mas isso também tem o seu tempo histórico. Tony Blair... Queriam abandonar essa agenda. E por isso é que se refugiaram na outra. Para poder continuar a distinguir-se da direita, podendo ceder em todas as questões que eram fundamentais. Mas tu deste a resposta para isso, não é? Tem a ver com o tempo histórico em que isso aconteceu. Com certeza. Foi um tempo histórico em que está a acontecer. Como? Porque essa esquerda continua no leme da maior parte dos partidos da esquerda. Claro, mas a decisão de inversão de direção, sim, de rumo, foi tomada numa altura em que consenso de Washington, terceira via, quer dizer, tinhas tido o Reagan e a Thatcher... Foi a grande derrota da esquerda. Foi a grande derrota da esquerda. A grande resistência da esquerda. Ou seja, essa por maioria... Por isso é que eu responsabilizo o crescimento da extrema-direita, eu tenho sempre que responsabilizado, pois as realidades são muito diferentes de país para país, mas historicamente, para a frente, responsabilizo o centro-esquerda que abandonou, entregou à extrema-direita uma bandeira que ainda por cima não lhe pertence no sentido de que ela não fará nada por ela, é puramente retórica, que tem a ver com, e isso vemos muito, por exemplo, em França. Em França, a Frente Nacional pegou nas bandeiras da esquerda. A única diferença é que nos trabalhadores não cabe o estrangeiro. Atenção, sim, que não é um pormenor. É verdade. Isso não é especialmente diferente do que se passou nos anos 30. Não é. Há várias coisas. Eu não acho que o resultado vai ser o mesmo, porque a história não. Ao contrário do que as pessoas dizem, a história repete, não. A história nunca se repete. A história tem sempre semelhanças, encontra as semelhanças em ciclos parecidos, mas não se repetisse, era muito fácil prever a asneira. Claro, basta ver o que previu quem disse essa frase. Exatamente. Exato. Perceber que a história que o modelo estava errado, não é? Mas enfim, mas eu estou de acordo que a economia surge primeiro, quer dizer, que a economia é uma variável que é a principal variável, e eu acho isso também, do meu ponto de vista, acho exatamente a mesma coisa. Acho que lá está, que essa inversão que aconteceu num determinado tempo histórico, por acaso não, acho que o fenómeno do populismo é tão mais complexo do que isso, mas também não quero ir por aí, porque quiser outra conversa. Eu evito utilizar, aliás, a expressão populismo, porque a expressão populismo é... usar? Pois, não sei. Não sabes, pois. Não, é o problema, não é? Demagogia, porque é uma coisa muito específica, pelo menos tento distinguir quando falo de populismo, sempre que utilizo a expressão populismo, se quer falar de uma determinada coisa, falo de populismo de direita, porque é diferente. Sim. Eles são de natureza diferente. Claro, o populismo de direita e o populismo de esquerda são de natureza diferente, e o populismo de esquerda, no qual eu não me revejo, tem algumas coisas interessantes, do meu ponto de vista, no seu discurso. Ou seja, o discurso dos 99% contra o 1% do Occupy Wall Street é um discurso populista. Desse ponto de vista, o Bernie Sanders tem um discurso populista que eu acho interessante. Acho que tem perigos, acho que tem cuidados, mas que não é despropositado. O problema é que a expressão populismo passou a ser utilizada como uma caracterização moral do discurso que não nos agrada, que é a popularidade dos outros. Quem utilizou essa expressão aqui foi Jaime Nogueira Pinto no meu podcast. Então, estou a citar o Jaime Nogueira Pinto, mas que ele próprio estava a citar outro autor. É a popularidade dos outros. E eu acho que o populismo de direita, que é um populismo que tem três vértices, ou seja, a esquerda tem um discurso populista o povo e a elite. Sendo que a elite é uma elite económica, não é uma elite como a extrema-direita utiliza, que é aquela elite onde cabe toda a gente que eles não gostam, ou seja, o jornalista... É a elite intelectual, normalmente do ponto de vista da extrema-direita. Né? Que é o discurso anti-intelectual. Exatamente. A esquerda utiliza... Que de novo é muito parecido com os anos 30, sim, né? Completamente. A esquerda utiliza-o com base na origem marxista clássica mas tem um julgamento moral. Com certeza que tem. E é impossível ter um discurso político mobilizador que não tenha uma vertente moral. É impossível. Não tens na história, nunca aconteceu. Percebo o que queres dizer, mas... Não estou a dizer que é bom ou que é mau. mau. Mas também percebes o que eu quero dizer. Percebo, mas é inevitável. Uma coisa é, nós estamos aqui a conversar num podcast, outra coisa é mobilizares um país para uma mudança social. E eu aí consigo compreender desde que haja atenção para... Mas eu digo moral, não sei, os limites. A jogatana do Jerónimo de Sousa, para usar um chavão. Sim, mas é inevitável. Não há discurso político sem isso, nunca existiu na história um discurso político sem isso. O discurso político mobilizador não é morno, não é estritamente racional e apela à emoção das pessoas. A questão não é ser morno ou ser quente. É sempre tu ires olhando para as fronteiras que passas e que não passas. Sim. Se não passas a fronteira da diabolização dos outros, exatamente, o que não quer dizer que tu negues que os outros estão de um lado oposto ao teu. A jogatana é a diabolização dos outros. Eu não acho. Acho que a jogatana está dentro do limite. Eu acho que jogatana é um exemplo, não é? Isto é sempre muito difícil, mas eu acho que há fronteiras que são as fronteiras que apelam ou não apelam ao ódio. E apelar
ao confronto não é a mesma coisa que apelar ao ódio. A esquerda tem esta, enquanto a extrema-direita sempre teve, é uma coisa triangular, se tu quiseres, são três, é o povo, é a elite e os outros são os que estão abaixo. E é isso que torna o populismo da extrema-direita e o populismo da esquerda moralmente incomparável. Porque o populismo, mesmo que se critiquem os dois, eles são moralmente incomparáveis. Porque o populismo da extrema-direita é um populismo que ataca os mais fracos, os que têm menos possibilidade de se defender. Enquanto o populismo da esquerda, mesmo criticável, mesmo quando se excede, eu acho que muitas vezes se excede no discurso, não acho que seja o caso do Bernie Sanders, mas acho que noutros casos é um discurso que tem como alvo quem tem poder para se defender. E isso acho que faz alguma diferença. Claro, do ponto de vista do discurso, estou inteiramente de acordo. Aliás, acho que qualquer pessoa, nem precisa, basta o senso comum. Tu ouves o Bernie Sanders e ouves o Donald Trump e só com um total amoralidade é que tu podes dizer que aqueles discursos são comparáveis. Claro, eu preferia a comparação com zero fã do Trump, mas não acho bem o Trump bem fascista. Eu não disse fascista, eu disse o populismo de extrema-direita. Eu a expressão fascismo, acho que até agora, eu provavelmente usei como é que disseste neofascista, não foi do Bolsonaro? Neofascista, sim. Se alguém for procurar, eu seguramente hei de ter utilizado alguma vez a expressão fascista para alguém, mas acho que a única vez que eu utilizei de uma forma metódica e permanente para falar de um fenómeno político foi em relação à extrema-direita grega. Bem, esses nem fascistas são, estão para lá disso, são neonazis, é uma coisa ainda diferente, sim. Não é? E foi em relação ao Bolsonaro. Não o utilizei em relação ao Trump, apesar de eu achar que há, evidentemente, mas isto não é a mesma coisa que dizer que é fascista, há sonoridades fascistas. Há lives de fascismo. Há lives de fascismo no discurso, quer da Le Pen, quer do Kip, quer do Trump. A iconoclastia do Trump é muito típica do... Agora, não chega a dizer que há sonoridades e lives de fascismo para dizer que é um fascista. O Bolsonaro só não será fascista no sentido em que fascistas foram os italianos. Pronto, só se quisermos chegar a esse grau de rigor... Já resolves o problema. É um fascista, bom, Daniel, vamos terminar. Eu vou-te só fazer a pergunta que queria fazer há pouco. E depois, entretanto... Desculpa. Não há problema. Eu gosto das conversas assim desorganizadas. Espero que depois quem ouvir tenha a mesma opinião. Exato, que aguente. Eu, enquanto... Gostava de ter a tua opinião em relação a isto, porque lembro que foi uma altura em que eu senti sensações muito ambivalentes em relação ao que se ia passando. Nos idos de 2012, 2013, alturas da intervenção da Troika, havia um discurso do governo da altura, que era um discurso aparentemente liberal, e que perfilhava, no fundo, aquilo que vinha da Alemanha. Era na altura em que a malta não gostava da Merkel, agora já gosta. Eu continuo a não gostar, porque acho que várias coisas que ela está a tentar resolver, ela contribuiu de forma decisiva para claro, mas havia alturas em que se chamava fascista a Merkel e coisas também não foi uma coisa que nunca sequer me passou. Imagino que não, claro. Mas até não tenho nenhum problema em dizer que a Merkel é uma democrata. Agora, os democratas nunca são democratas nas terras dos outros, são sempre democratas na sua terra. Claro. A Inglaterra era uma grande democracia, nem por isso não deixou de ser uma potência imperial criminosa e nada democrática na Índia e em África. Esse é o problema do Estado-nação e da democracia. A democracia é sempre em casa. Exatamente. E há o coisa do Danny Roddy que eu falei. É por isso mesmo que eu acho que o projeto europeu não tem qualquer futuro. É a ideia de que alguma vez os alemães respeitarão a democracia em Portugal ou na Grécia. Agora fiquei com vontade de falar disso, que era outro tema. Mas continua, desculpa. A pergunta é muito simples. Aquilo que, na altura, tu tinhas esse discurso, o ordoliberal, para usar a expressão que eu já usei há bocado, ou seja, um discurso muito típico da direita alemã, da visão alemã da economia, que é um discurso que tem uma dose grande de liberalismo económico, com o qual eu me identificava, e acho que houve várias coisas que tentaram ser feitas em Portugal, algumas foram feitas, outras não, que eram muito importantes e que o nosso misto de ineficácia com cobardia política tinha levado a que não tivessem sido feitas, mas depois tinhas sobre isso uma camada moral sobre a economia, que para mim está muito mais no outro eixo, no eixo que tem muito mais paralelismos com a sociedade, que é aquela coisa do ter um déficit é quase prevaricar. Ter um déficit, o Estado tens que ter as finanças zero, como as finanças de casa, bem comportado, não é? Estás a ver onde eu quero chegar? E para mim aquilo tinha um elemento com o qual eu me identificava. Aquilo era o liberalismo num país pobre. O liberalismo num país pobre só pode ser moralista. Não, a Alemanha tinha um discurso colonial em relação aos outros. Mas eles perfilham aquilo, eles fazem aquilo em casa. Quem fez, por acaso, foi a inflação. Assim, eles perfilham aquilo a pensar na sua própria economia, com as características que a sua própria economia tem, não é? Se tivessem a economia portuguesa, faria o contrário sem nenhum problema. Se há coisa que os alemães são nessas coisas, é bastante pragmáticos. Muitíssimo pragmáticos.
Eu acho que o discurso moralista que mais me incomodou, devo dizer, não foi o vindo da Alemanha. Esse eu acho que, aliás, tinha laivos de xenofobia. Tinha laivos. Claro, sim. Tinha laivos de xenofobia dos países do Sul que não sabem que são desorganizados. Aliás, como em Portugal tu ouvias em relação aos gregos. Exatamente. Ou seja, e a Madeira, até quando houve a coisa... Estás sempre a assistir a isso em relação... Por isso é que nós não somos os gregos, os espanhóis não são os portugueses. Eu não acho que os alemães sejam... Essa é uma das grandes divergências que eu tenho sobre o discurso. Parece que os alemães têm ali no seu DNA qualquer coisa. Não acho que tenham. Eu conheço bastantes alemães. Não acho que tenham. Acho que têm características nacionais específicas que têm a ver com a sua história, mas nunca não são individuais de cada político. Agora, o discurso mais moralizador foi interno. E foi duplamente moralizador e num caso absolutamente assustador. Se eu disser isto, as pessoas acham que eu chamei Salazarento ao Passos Coelho e não chamei. Mas havia ali um traço de linguagem que tinha a ver exatamente com essa ideia. Para já a comparação entre a vida doméstica, a economia doméstica e a economia dos Estados, que é estúpida e que ninguém que perceba minimamente de economia pode sequer tê-la, e muitos economistas a tiveram, não acreditando no que estavam a dizer. Porque, pronto, vamos explicar, teríamos que explicar o beabá, não é? As pessoas morrem, os Estados não, faz alguma diferença, portanto as pessoas têm que pagar as suas dívidas até morrer, os Estados não morrem, as pessoas, não há nenhuma família que fique com problemas por ter excesso de dinheiro, isso pode acontecer nos Estados, ou seja, nada é comparável, nada é comparável. As pessoas não emitem moeda, pronto, coisas desse género. Pronto. Muito mais. Houve um discurso moralista, e esse discurso moralista resultava de uma coisa, é que o discurso ultraliberal, num país com as características de Portugal, só pode ser um discurso ideológico e moral. Não pode ser um discurso pragmático, porque ele é absurdo do ponto de vista pragmático. Um país com a dimensão e com a economia portuguesa, ele é absurdo. Se nós aplicássemos a Portugal a agenda neoliberal, Portugal colapsava. E colapsava Portugal. Eu dou um exemplo melhor. Cabo Verde resolveu privatizar os seus transportes aéreos internos. O que aconteceu é que houve uma empresa estrangeira única e em monopólio que o comprou. Ou seja, porquê? Mas quem é que acredita que pode ter uma economia de mercado totalmente livre num arquipélago com 300 e tal mil habitantes? Pronto. Ou seja, esse é um problema do capitalismo, essa dimensão. Claro, que faz toda a diferença. Sim, quando as pessoas os Estados Unidos, desculpa, quer dizer, não temos os Estados Unidos, e eu acho que os Estados Unidos não correm especialmente bem, mas pronto, mas mesmo isso não é comparável. Outra coisa, e isso leva-nos para debates, por exemplo, o apoio à cultura, não sei quantas outras coisas, que um país da dimensão de Portugal não pode abdicar, os Estados Unidos não deviam abdicar, mas não tem o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. Não há nichos, aqui não há nichos, não há espaço para nichos. E a outra coisa, é um discurso muito da elite portuguesa. Vem cá os estrangeiros pôr-nos na ordem. E que é um discurso que é o bom retrato do atraso de Portugal. Haver alguém que o diz, que o escreve e que continua a ser tratado como se continua a poder estar na política. Nós tivemos um secretário de Estado que o escreveu, o Bruno Macens, com responsabilidades nessa área, que o escreveu preto no branco. Espero que venham e que ponham isto na ordem. Mas isto estava, isto na comunicação social, nos comentadores, esteve presente permanentemente a ideia de que os outros é que nos têm que pôr na ordem. Isto é uma coisa que está tão presente na elite portuguesa. O patriotismo é um sentimento em Portugal estritamente popular. Sempre foi um sentimento estritamente popular. Sim, os estrangeirados, temos uma série de tudo o resto sempre foi, e não é porque fossem abertos ao mundo, não. É porque era uma elite subalterna. Sempre foi uma elite subalterna, não é porque fossem muito mais internacionalizados do que os outros, e portanto, não, é o oposto. Do que os outros, do que o povo, do que o resto do povo. Não, é porque... Mas é muito por aí. Não. Quando eu digo internacionalizado significa, é uma posição subalterna em relação ao exterior. É uma posição de desligamento de uma comunidade nacional, que tem a ver com a desigualdade no país. E que ficou muito evidente nessa altura. Que é a conversa da piolheira, que nós vivemos numa piolheira, que é uma conversa... Quem é que dizia a piolheira? Também, era o Garrett, e aí na esquerda é muito popular este discurso, em alguma elite intelectual de esquerda, também é muito popular este discurso. É uma das razões porque eu, apesar de não ser do PCP, já saí do Partido Comunista há muito tempo, mas é uma coisa que me ficou do tempo do Partido Comunista, que é, eu tenho uma ligação, até por razões evidentes, se quiseres, à elite
elite intelectual portuguesa, não estou a dizer que sou da elite intelectual portuguesa, mas não cabe a nenhum de nós dizer isso sobre si próprio, mas tenho uma ligação forte a isso, mas a única que me interessa é a elite engajada e que fez uma escolha, porque a elite intelectual portuguesa é muito parecida com a elite económica portuguesa desse ponto de vista. É provinciana, totalmente deslumbrada e com pouquíssima ligação com a comunidade em que vive. Muito pouca ligação. E isso explica, aliás, a sua falta de patriotismo. Pois explica, mas a questão é onde é que está o ovo e a galinha, não é? Quer dizer, esse comentário do Maçães pode ter embutido as duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer que os estrangeiros são melhor do que nós. E a outra é dizer que não acreditam na democracia. Não, calma. Não é que é mesmo. É dizer que é preciso um estrangeiro vir cá para resolver um problema, é dizer, nós, a democracia portuguesa... Mas não é necessariamente isso. Eu preciso da proteção de um estrangeiro para fazer aquilo que os portugueses não querem que eu faça. Porque é isso. Porque os portugueses não queriam. Os portugueses não querem a reforma neoliberal que o Maçães desejou. E que o Passos desejou, não é? Não querem. Sim, há uma... Digamos que isso levado ao extremo é claramente antidemocrático. Esse argumento eu concedo. Mas, a partir do momento que tu estás integrado na União Europeia, bem ou mal, cedeste parte da tua soberania e tiveste um problema que... Eu já quando me disseram isso da última vez, eu disse quando? Quando é que foi que eu cedi? Não, foi muito mal gerido esse processo. Quando é que eu cedi? É que eu não me lembro de alguma vez ter cedido. Por favor, não vamos para aí agora, porque... Sim, ficamos mais uma hora. Que essa era outra questão. Que por acaso tinha muita piada a discutir, mas pronto. Mas eu percebo o teu argumento, mas o que é facto é que tu tens vários erros que foram cometidos e tu tinhas ali uma oportunidade para resolver parte desses problemas, confrontado com instituições europeias das quais tu fazias parte. É um facto. Essa é outra discussão, porque eu acho que a intervenção externa não teve a ver nada com isso. Agora, eu não acho que isso seja... A intervenção externa tinha uma única função e cumpriu. Sim. Que era garantir que Portugal... Garantir que se institucionalizavam as dívidas de Portugal e da Grécia à banca francesa e alemã. Exatamente. E passar para as instituições europeias essa dívida, porque ela tem instrumentos de cobrança que evidentemente a banca não tem. Sim. Acho que foi a única função. Foi um resgate à banca francesa e alemã. Sem dúvida, esse era o principal objetivo, e há outros, estabilidade de preços e afins. Evidente, para mim é muito... Agora, com esse objetivo, de caminho fazia-se uma série de coisas que do ponto de vista deles eram importantes para esse objetivo e que, na minha opinião, eram coisas boas, e o que é facto é que nós fazemos parte dessas instituições com um processo democrático muito mal gerido, 100% de acordo. Tenho um desafio para fazer a todas as pessoas que queiram fazer essas reformas. Apresenta-nas a votos, ganham ou perdem. Claro que sim, claro. Mas... do ponto de vista democrático, sou mesmo intransigente. Mas a questão é que tu fazes parte da democracia europeia. Tu até podes explicar às pessoas que o preço de não fazer essas reformas é um confronto com a Europa que será pagarás caro. E as pessoas decidem, mas têm que ser elas a decidir. Podias fazer um referendo. Era isso que não é referendo. Não, vais a votos. Não acho má ideia, atenção. Com esse programa dizendo, vais a votos com esse programa dizendo, a democracia europeia não existe. É uma falácia, nunca existiu, não vai existir, e portanto... Eu concordo. E, portanto, como eu sou um democrata, acho que todas as decisões têm que passar pelo crivo democrático. Tu até podes dizer, este foi o nosso compromisso com a Europa. Então vais a votos e dizes, nós temos isto para cumprir com a Europa. Sim ou não? E outro virá a dizer, nós não vamos cumprir os nossos compromissos com a Europa. E as pessoas decidem com os efeitos que isso tiver. Ou seja, o que tu não podes é a partir do princípio, não, isto não vai a votos porque isto já são cumpridos. Portugal pode ter abdicado da sua soberania. Não abdicou dos principais instrumentos soberanos. Um deles é, por exemplo, os orçamentos não são aprovados pela União Europeia. Mas isso não está em tratado nenhum. Está em tratado nenhum. Não houve nenhum momento em que nós disséssemos que a União Europeia tinha o direito de não permitir que orçamentos fossem aprovados. Acho que seria um completo absurdo. E, portanto, nós aprovamos o orçamento, como se a Itália acabou de aprovar o seu. Ver-se-á o que é que aconteceu. Sim. Parece que tem o apoio da população para aprovar o orçamento, não cumpre as regras europeias. A democracia está acima das regras europeias. Claro, eu estou. E essa é a minha principal. Portanto, eu sempre me dizem, não, isso não pode. Pode. A prova que pode querem que eu prove que faz, eu faço. Sim. Desde que tenha. O que não pode é tu fazeres qualquer coisa para a qual não tens a legitimidade. Mas tu tinhas tido. Claro, eu estou 100% de acordo contigo. O processo de democracia europeia é péssima e se quiseres ir absolutamente a montante disso, até se calhar eu vou acabar a concordar contigo que aquilo não devia ter prosseguido, mas o que é facto é que ela existem instituições fracamente legitimadas, mas existem, e tu tinhas tido eleições. E
aqui terminamos, portanto agora diz o que quiseres e acaba aí. Quer dizer, não havia ilegitimidade da parte do... Não, para governar não havia. Por isso mesmo é que não se pode utilizar o argumento a dizer ainda bem que a Europa vem cá. Não é Europa. Não é Europa. És tu. Diz que és tu. Diz que és tu que estás a governar e a decidir isso. E desse ponto de vista, diga-se, bom, da verdade, Passos Coelho até foi honesto. Disse que queria ir para além da Troika. Quando disse que queria ir para além da Troika, disse que não era por causa da Troika que estava a fazer nada daquilo. Claro que isto era mentira. Mas era um embalo para fazer... Claro que a Troika deu peso, deu força e ele tentou aproveitar. Na realidade não aproveitou assim tanto. Felizmente, grande parte das reformas que se calhar tu querias que fossem feitas... Não estou a dizer, não sei quais é que querias ou não, mas felizmente que grande parte delas não foram feitas e infelizmente algumas que deviam ter sido feitas foram exatamente as que ficaram por fazer, como questões que têm a ver com as rendas com o sistema energético e outras que também a Troika exigiu. E aí o governo não sentiu grande pressão para as fazer. Sim, até houve um secretário de Estado que não, até nisso a coisa... Bom, só um último comentário. Há um ponto em que tu tens absoluta razão, que há uma diferença muito grande entre eu ou outra pessoa fazer um comentário semelhante a esse. Com certeza. Ou o ministro ou o secretário de Estado fazer esse comentário. Nesse ponto de vista, e para acabar a dar razão ao convidado, que fica sempre bem. Desse ponto de vista, estou totalmente de acordo. Daniel, muito obrigado. Obrigado eu. Foi mesmo uma ótima conversa. Obrigado. Gostaram do episódio? Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e de avaliar o podcast no iTunes. Muito obrigado a quem tem apoiado no Patreon. Em particular, ao Gustavo Pimenta, ao João Vítor Baltazar, ao Salvador Cunha, à Ana Mateus, ao Ricardo Santos, ao Nelson Teodoro e ao Paulo Ferreira. Agradeço também aos restantes patronos do podcast, cujo nome podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima.